Quantos anos está o Pato? 241 eu parei de contar, Lisca. Que barco. Ele fala 76, né? Ele fala 76, mas todo mundo... pouquinho A mais. Magda, Diz ela, né? A Magda Beatriz, nossa comandante da noite. Dona Magda. Ela quer fazer um parênteses aqui. Aham. Tu tá em todas, hein, meu? Escalam em todas. Eu tu sou não é jogador. batom. Tem que trabalhar, né? Tu não é... Lisca, me escalam em todas. Eu Tu vou. não é... Tu é multifuncional. Tu não é Tu tá na moda. Tu não é batom, mas tá em todas as bocas. Todas Pô, as eu bocas. ligo, tu tá sempre, meu. E aí, de noite, ela me disse o seguinte, ô Bosco, ela disse assim, quando eu era guria e entrei na TV, em 70 e alguma coisa, o Pato Mouri já não tinha cabelo. Era repórter junto com o Vianney, Carlos, os dois. E ela diz assim, o Pato Mouri ali já. tem mais de 80, me disse a Magda. O Lisca deve ter pego o Pato e o Vianney de repórter no início deles. Não. Não, o não. Lisca é guri, tá louco. Tá aí, quando tu era criancinha e via o estádio, já via os dois atrás da goleira? Né? Já, aí Já sim, viu? aí sim. Mas como treinador, não. Primeiro, né? Bom dia a todos, obrigado dia, pelo bom dia, convite. bom dia. Eu que sou ouvinte, né? Sou Grande fã de Lisca. vocês. Aí quando tu vem aqui, né, ver a galera aqui, é muito legal. Obrigado. O Dalpisol sempre me chama, né? Uma Boa. vez por ano Não, eu vai. venho, né? A galera nova aqui que não gosta muito de mim, mas a galera mais da antiga gosta. Não, os gostam, É, sim, são todo teus mundo fãs, são todos teus Não, fãs. tem né? uns não. Que eu Não, vi aqui, ah. eu vi falando aqui. Eu vi. É mesmo? Tá, né? não. Vi. Mas então... Eu tenho um que tá impressionado com o drone, com que o cara tá em cima do negócio pra olhar o treino lá em cima. É tu? Esse sou eu. Não! Velho, tem drone na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem drone na Série D do O Campeonato. drone pro gol, que eu quero mas ver se quando ele eu entra. Eu vou, trouxe- por aí, ô, Aqui, cadê meu casaco? Cadê meu casaco? Mas olha, Traz olha, meu olha casaco. essa. Eu trouxe pra É ele que um a negócio. tecnologia, é que a tecnologia Essa é boa. avançou. Essa galera Aqui, ó. nova é legal pra caramba, mas eles acham que inventaram o mundo agora. Não, Só que, mas- cara, aqui, ó, é que a tecnologia, Agora é tu que te a ferrou. tecnologia Bota eles no lugar avançou. deles, Lisca. Que no nosso Bota eles no tempo, lugar deles. Aqui eu trouxe pra ele uma análise de todos os dados do América Mineiro de 2020. Bárbaro. 2020. Aí, Tá ó. aqui, depois tu pega, tu lê. Tu estuda. Vou estudar. o Lisca veio fardado mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bah, o Lisca- eu tô votando no Lisca pra ele ficar no programa. Pegou? Ataque Mas posicional, só quando o Kobe ataque tiver. rápido, Pegou o Kobe. todos os números. Fala, Cara, Luiz quando Carlos, o jogador entra na Fala, área, Luiz onde Carlos, entra. lá. Isso aqui não é meu, isso aqui é da análise de desempenho do América, de 2020. Achei da hora, achei da Bárbaro, hora. né? Mas quando eu 2020, trouxe... Mas, velho, drone nós Mas é que usamos tá. desde 2018. Mas quando eu trouxe... É que no nosso quando eu trouxe- tempo, Eu vou te o mostrar Belmonte depois. ia na Foi, cadeia. Eu vou te mostrar um treino de estratégia depois, filmado com drone, análise para os jogadores, o feedback Hein, dos Júnior, não jogadores. esperava por Mas isso. é que tá, mas quando eu trouxe esse comentário dos drones, não foi em comparação com o futebol brasileiro. Ah, não foi? Foi em comparação com o próprio Real Madrid, que não era algo usado pelo Ancelotti e agora o Xabi Alonso está usando. E a questão E do quem é Luiz que é o Henrique- treinador do Brasil hoje? É o Ancelotti. Que não usa drone. Mas eu não falei o que é melhor ou pior, eu trouxe um fato. Não, um não fato. é questão Olha que é que melhor. ele usava drone Tu uma tá vez, falando, uma tu tá vez para falando jogo uma grande Grenal. verdade. O drone ajuda beleza. muito na visualização dos movimentos coletivos. Então, quando tu vai analisar com o jogador, tu tem a imagem de cima e o movimento dos 11, tanto com a bola como seu. Então, é muito legal mesmo, uma ferramenta que está sendo muito utilizada no futebol brasileiro e quase todos os clubes têm. Mas tu entende que não foi uma comparação, foi algo Então relacionado eu entendi mal, entendi Foi- mal. foi com o eu achei próprio Real porque assim, aí eu vi um outro dizendo assim: o treinador brasileiro ele chega meia hora antes do treino, termina o treino, ele vai embora da onde, gente? Não, isso Não, foi peraí, falado. não foi você, foi não, nem Mas foi aqui. agora só pra- Mas é sempre o treinador brasileiro. O treinador brasileiro, eu chego 2 horas antes do treino. O treino é às 9, eu Mas chego isso às aí é 7. quem não perfeito, e acompanha. isso aí- Quem não Mas é isso que eu acompanha quero fala falar. isso. E isso vai do Dalpisol. profissionalismo Lisca, de cada um. Agora, quando eu falei da questão do drone do Real Madrid, foi uma comparação. A do Xabi Alonso com o Ancelotti, isso eu não vi. Porque Isso uma não. coisa que eu sou talvez o que mais acompanha o futebol europeu aqui na rádio, Certo. em questão, porque é um futebol que me agrada. Pô, a E, todos nós. e né? a comparação. Não, a mim não. Ah, não, Eles vocês não não. gostam, eu não gosto. Agora, É a mesmo? comparação, Eu prefiro o clássico Baguá, a comparação Guarani, do drone é. foi só... Eu peguei o respeito carro minha pra ir ver o cidade, clássico Baguada, pessoal. Eu vi. peguei e fui ver. Eu nunca tinha visto, eu fui ver em 2006. Muito melhor. Vale a não? pena. Foi só um fato em comparação com o próprio Real Madrid. Não foi em comparação com o futebol brasileiro. Inclusive, a E o gente... que tu acha do Real Madrid jogar em linha de 5? Eu acho depende do modelo que o Xabi Alonso usa. Eu gosto desse modelo. Mas é uma quebra de paradigma no Real Madrid, né? No Real Madrid, No claro. Real Madrid, Aham. sim. Agora sim, ó. Jogar pra cima. Essa questão do esquema, inclusive, eu não pego muita pilha com a questão de, quando falam, usam a terminologia dos 3 volantes, ou quando falam, jogou Eu com ouvi tu falando também dos médios.
dos meias interiores. Médios interiores. Porra, isso é o América usava em 2020 com o Juninho e com a Lê. Mas tu entende que os médios, a gente se os apega médios muito. interiores, eles facilitam os extremas, e os extremas facilitam os médios Mas tu interiores. entende que não um foi- joga pro outro. Não foi uma Que é a crítica. coordenação coletiva, que eu ouvi tu falar também, que Apanhou. os times brasileiros Não, na verdade, têm uma coordenação coletiva muito similar com os europeus. Sim, Eu não concordo. sim. Eu não concordo. Né? Eu acho que é exatamente aí que nós estamos pecando. Não, mas eu acho que é uma diferença, Lisca. Eu acho que eles são muito parecidos. Primeiro, quer dizer uma coisa. O Renato já usou isso num Grenal, só que ele usou o Eu drone ia no dizer adversário. isso. Exatamente. tá? Exatamente. Até no adversário. Ele mandou pro Beira-Rio o drone. Vagabundo não verdade. queria que eu falasse pra ele O falar. Renato, mas isso o aqui, Renato ó. agora ele é o quê? Ele é estrategista ou ele é Não, distribuidor de não, colete? isso, cara. Porque uma hora ele distribui colete. Depende do outra hora ele é o resultado melhor- de amanhã. É claro, né, João? Depende do mas resultado aí de é amanhã. fácil, Mas, né? ô Lisca, eu acho que... Eu sou Exato. Renatete. Eu sou Renatete. Eu sou suspeito pra falar. Eu sou né? colorado e sou renatete. Mas vai depender do resultado de amanhã. Mas, ô Bosco, o questionamento do Lisca aqui em relação à questão tática. Coordenação coletiva. Coordenação coletiva. Coordenação coletiva. Do- Com a do- bola e sem do- a Dos bola. europeus e dos brasileiros, eu acho que ela se aproximou muito mais do que era 15, 20 anos atrás. Onde o Brasil ele tinha a qualidade individual que decidia e o europeu tinha a tática que equilibrava por exemplo, as seleções. Equilibrava o jogo. Equilibrava o jogo. O Brasil era na individualidade. Mas sabe o que é? A qualidade individual ela tem que ser dentro de uma coordenação coletiva, porque ela por ela só não decide Tá, mais. então agora que eu vou chegar. Não decide Tá, mais. mas agora que eu vou falar da não Copa adianta do o Vinícius Mundo. Júnior pegar a bola e sair correndo que nem ele faz. Não mas vai conseguir. A minha análise em relação à Copa do Mundo, Lisca, essa Copa do Mundo de Sim. futebol, é o seguinte, que embora o futebol brasileiro ele tenha equilibrado, ao meu ver, Sim. a questão tática com o europeu se diferencia onde? Hoje? Na individualidade. Inverteu. Porque eles estão muito Porque era coordenados. nossa. E aí, Sim, quando o cara claro, pega a era bola, diferencial. se ele Sim. der o drible, ele vai ter a vantagem. Como o jogador brasileiro Não adianta se... tu driblar e não tem vantagem. Eu gosto da disciplina tática deles. né? o jogador... Sim, o jogador é isso que eu tô disciplina falando. Aí vamos falar sem a bola. Olha o que o Bayern fez com o Flamengo. Foco. Olha o que o Bayern fez com o Flamengo. O meu pensamento referente a essa comparação do futebol europeu com o brasileiro, eles estão acima de nós. Não é questão do desempenho técnico, Claro. pelo contrário, porque os Sim. principais jogadores desses times da Europa Sim. são brasileiros. A gente tem essa. Mas esse eles mercado. se europizaram. Aí que tá, Mas, aí que mas tá. o método veio pra cá também, Exato. Ruxo. E outra Tá coisa- aqui E também. aí a gente perde. E a gente, Não, por que a gente é perde? só botar qualidade dentro do método. Mas a gente não outra? tem dinheiro pra qualidade. Claro, não, tô falando em nível de seleção. Ah, de seleção. Tô outra- falando em nível e de outra seleção, seleção. só que não adianta a gente querer jogar sem a distância correta, sem o tempo certo da jogada, tá? Sem as combinações. Eu posso ser saudoso, tá, Lisca? Sim. Porque eu sou de uma geração que viu a seleção ali de... Quantos anos de tu tem? 45, Eu tá? sou mais velho que tu, tem eu 52. eu sou saudoso. Qual é que tu viu de 82? Não, veio a partir de 86, 90 ali, tá? Certo. Mas eu vi os grandes jogadores, onde Djalminha nunca jogou uma Copa, só pra ter uma Sim. noção, né? Eu O sinto... Ganso não tá jogando. eu sinto Por que que o saudade... Ganso não tá jogando? no Falta de Fluminense? intensidade. Eu sinto saudade... tem- Por que que o Djalminha não jogou, talvez? Não, mas Por isso. porque E pela mais que deu uma qualidade que cabeçada tinha. lá no- Deu a cabeçada, Cabeçada no perdeu, mas treinador, o Djalminha era um gênio. Muito. Né, pra jogar bola. Era um gênio, mas seria reserva, porque tinha o Rivaldo, tu tinha o Ronaldinho, tu tinha o Ronaldo. Exatamente. Tá, o que eu O quero dizer é o Alex seguinte, Cabeção não foi na Copa. eu tenho saudades de ver uma seleção brasileira onde um Rafinha da vida, ele pegasse a bola e na dificuldade ele tentasse o drible, ele conseguiria dar o drible e ele te daria a vitória, que é o que acontecia antigamente. Mas, os jogadores Ruxinho, tinham a liberdade. Não, mas os sistemas defensivos Tinham. evoluíram pra caramba. Tu sabe que Evoluíram pra caramba. eu tava Tu viu conver- os dois zagueiros do Bayern? Sim, mas eu tava O conversando... americano e o outro é da Costa do Marfim. É o Pamecano e o o outro- Delite que Cara, reserva. os dois são uns animais. Mas eu tava velho. conversando, por exemplo, com o Luiz Mário agora, umas 2 semanas atrás, e eu brinquei com ele assim, pô Luiz, tu nesse tipo de futebol hoje que se joga sem sobra, Sim, exato. Individual. Voltou a marcação individual. sem Isso sobra, é o grande... tu sobraria. E ele me disse assim, ó, com a velocidade que eu tinha, eu teria feito o triplo de gols, Tá. o triplo de gols que eu fiz. finalizava Não, Por mas quê? Puxa, os Pela zagueiros, velocidade. aumentaram a velocidade. Claro, lógico que sim. O zagueiro, na época do Luiz Mário, ele percorria 7 km no jogo. Hoje, esses dois do Bayern, eles percorrem 12. E outra, 11. o sistema- Eles aceleram acima de 25 por hora, mais de 800 metros. Antigamente, sabe quanto é que o zagueiro Não, acelera? assim, eu queria elogiar o Dal por ter convidado o Lisca, porque parecia que eu tinha tomado um pau no início, mas na verdade ele tá aqui corroborando o que eu falo. levasse um toda semana. pau também. Não, tu levou um pau. levasse um pau também. Olha aqui, Não é um
Paulo. Eu vou chegar, não, eu vou Recebi chegar uma nesse mensagem ponto. aqui. Self-promotion, não. Só um pouquinho. Calma aí, não. Não. Hoje Tá tu todo viu mundo onde aqui. o zagueiro do Bayern roubou a bola do Arrascaeta? Ah, sim. Tá lá todo não, mundo Na pedindo pro intermediária Dalton ao defensiva gongo, porque do senão tu vai Flamengo. morrer. Não, e outra coisa. Tanto apanhar. Outra coisa que eu fico Tu acha indignado. que o zagueiro brasileiro gosta de fazer isso? O Kahneman fez isso no gol do Soares no Grenal, te O lembra? Kahneman é o que tá mais fazendo isso. Ele vai lá na Ele intermediária. vai, do ele adversário. é perseguição total. E Né? outra, Porque há pouco tempo, Ruschel, a perseguição e a marcação individual estava condenada no futebol de alto nível. E ela voltou. Ela voltou com o Atalanta, ela voltou com o PSG, ela voltou com o Bayern, principalmente na pressão, na saída do lado do tiro de meta. Palmeiras também faz isso. Palmeiras está fazendo, eu fazia, o Cuca faz. É só olhar, gente. Ei, Mas a gente, quando é brasileiro, não sabe. A culpa hoje é do treinador brasileiro. Nós trabalhamos, revelamos para vender. Mas E nós é revelamos o pra- nosso complexo de vira-lata. e nós revelamos nós trabalhamos para vender, ô, Guto. É, eu Nós acho. trabalhamos para vender. Tá aí o Gabriel Carvalho. É o Estevão, entra. não serve. Aí 30, e o Matias já vai agora também. Não serve de consolo. Mas um outro treinador me disse o seguinte um dia: ô Dal, aquela piazada de vocês não dá pra encarar, eu não vou lá. Sério. Porque eles vêm com umas teorias eu não assim. ataco, eu não tenho, eu não gosto, venho eu aqui gosto. atacar o pessoal. Eu falo baseado no perfil que eu analiso o futebol. Agora, outra coisa que eu fico indignado. Por exemplo, tu citou agora o jogo entre Flamengo e Bayern. Certo. E eu vi muita gente, mas muita gente, indignada com a convicção do Felipe Luiz de tentar propor o jogo dele. Certo. Eu já tenho outro pensamento. Falaram bem assim, o Felipe Luiz tinha que jogar que nem o Botafogo jogou contra o PSG por uma bola se defendendo. Ah, mas o Si é fácil. Não, né? exatamente. O Si é fácil né? e tem outra situação. Os zagueiros do Bayern, como tu bem disse, eles são muito fortes e rápidos. E o Goretzka? Flamengo, E o Goretzka? ele ia sofrer igual. E o Goretzka? Sim, É um animal. É um animal. velho. Se É um segurasse, ia tomar robô. oito. Cara, É um animal. o cara Então, marca assim, todo é mundo. muito Animal fácil. é o zagueiro do Borussia. Tem é o guarda-roupa E o de 9 do apartamento. Borussia? Ah, o 9 do Borussia, eu tô apaixonado E o por nove, ele. Guto? E o Eu nove? falei ontem pro Paulo Sérgio Pinto, Assim? que classe pra jogar futebol, que vontade de jogar futebol. Eu queria ver um centroavante que tivesse vontade de jogar futebol aqui no Beira-Rio, cara. Que muita jogador bola. maravilhoso. E é parecido Tô com- apaixonado, ô, Bosco. E ele é parecido com Gente, o Bolassi, aquele que vocês tava no viram Fluminense. qual é o melhor time? Qual é o melhor Tá no time Cruzeiro hoje hoje. da Europa? PSG. Hoje PSG. é o PSG. Como que é a saída de bola do PSG? Com o Vitinho e com o... Não. Ah, Quando tu sai já- o meio quando campo. sai. Aí começou o jogo, bola do PSG. Tu já viu o que eles fazem? Lateral, pra bola pra fora. lateral impressiona. Bota pra fora a lateral. Lá na linha de escanteio. Será que as pessoas não estão vendo a mudança do futebol? Pô, foi A coordenação foi uma surpresa coletiva quando para o Depay fez pressionar. isso aqui. Você Isso, não, no você não viu a Corinthians, entrevista é. do Ancelotti? Ele Isso. falou: nós temos que pressionar. A seleção do Brasil, o pós-perda, mas tem que correr. E que foi, Tem que foi o ter. que o Bayern fez com o Flamengo. Tem que ser intenso, Hugo, tem que correr, tem que Foi o estar o Bayern- preparado foi o para que o Bayern fazer fez com o isso. Flamengo, inclusive. Foi Quero que o Cudê falava. E outra, né? o Corinthians tentou fazer isso, inclusive, com Não, o ainda Depay na última fez temporada. isso, Isso, e só que não todo- deu certo. Agora, ninguém aquilo entendeu. que tu falou, mas o Felipe Luiz deveria ter feito isso. Essa é a nossa grande dúvida do treinador. Quando ele vai para um jogo decisivo desse e vê assim, pô, será que eu mudo? Será que eu me adapto ao adversário? Eu mantenho o meu padrão? E aí tu mantém o padrão, tu perde, tu errou. Agora tu te adapta, tu fecha, tu perde, tu errou também. Errou também. Tu errou também. Aquela história meio bagaceira, eu nem sou bagaceiro, mas é assim, ó, pra dar pro meu pai não tem ninguém, daí pra minha mãe aí chove de gente. É assim, nós, o treinador é uma vítima, acho que me fiz entender. Uma nova identidade mais simples, sólida e única. Simplificamos para estar ainda mais perto de você. Savaralto agora é Savar. Savaralto agora é Savar. A mesma excelência, só mais fácil de lembrar. 11 e 18, a emoção de cada partida começa com a certeza de estar presente. Adquira a sua cadeira e tenha o seu lugar garantido no coração do gigante, além de torcer de um jeito único. Você também tem benefícios exclusivos no Clube de Vantagens. Baixe o app e saiba mais no coraçãodogigante.com.br. Conheça todas as conveniências de ser um colorado de coração. O João Bosco Vaz, você, o Lisca, começando por ti e os colegas aqui, acham mesmo, o Mano não foi categórico, mas ele diz que é legal poder ter esse tempo de treinamento, que os 4 que foram para o Mundial não tiveram, mesmo que eles tenham ganho uma fortuna. É, mas tem um outro lado, que tá aqui o Lisca que pode dizer. E eu vi os torcedores do Inter dizendo o seguinte,
que esses times, Flamengo e Fluminense, jogam até o fim. Mas aí é uma diferença, porque eles lá estão com ritmo de jogo, estão com o time ajustado, A motivação, com o esquema motivação ajustado, mundial. e tá o Inter aqui só treinando sem jogar. Conta isso ou não conta? Tem os dois lados, né, cara? Claro, Tem os dois, sempre claro, tem, né? então não pode se Não, mas tô apegar dizendo no só. agora, é uma dádiva para qualquer treinador tu ter 40 dias, né? Bom, claro, Agora nós vamos ver quem é quem. mas o Inter Quem teve tem 15 ou treinador? 20. Isso. Aí, cada um, né? O pessoal orientou a dar Boa férias. frase do Lisca. No pós-mundial vamos ver os treinadores quem é quem. Oi, agora não Quem pode trabalha reclamar. e quem não Ninguém pode trabalha. reclamar de tempo de treinamento. O Roger, talvez- quando teve a parada, melhorou. As duas paradas. O ano passado teve data FIFA que foi foi 14 dias. E aí depois ele engatou uma sequência de 17 jogos no Brasileirão. E esse ano, depois da pré-temporada, ele engata 16 jogos no Gauchão. Quer Olha aí. dizer, as paradas pro Roger, no histórico, pelo menos no Inter, Ó, Guto, eu foram vou falar boas. por mim. A última vez que parou assim foi em 2018. Eu estava no Ceará. Eu E foi cheguei bom. lá, o Ceará tinha 5 pontos e 36. Parou 40 dias. Aí a gente foi a sétima melhor campanha depois das 26 Ô, campanhas. Eu acho que a Lisca, parada vamos sempre é bom, desmentir né? o Dadá aqui. Vamos. Quem é que pediu o Arthur em 2018 pro Ceará? Foi tu ou ele? Foi ele. Ah, então tá. Foi ele. Ele tava lá, eu não tava. Ah, tu não tá? Eu não tava mais lá. Porque o Dadá chega... Mas ele ia levar pra lá. Ele falou, Ele ia levar ele falou, pra lá. Júnior, eu O Arthur, fechei... o Arthur? 2018. O Arthur, eu ó. fechei com o Arthur É verdade. pro Ceará. Eu acho que o Dadá tava de coordenador técnico. Não, o Dadá treinou o time sub-23 do Grêmio, né? Lembra? Sim, Foi sim, campeão sim. do Mas ele vai pro Ceará, Aspirantes, eu acho e aí que ele depois ele foi pro Ceará, mas ele já passou umas duas, Sim, três sim, vezes mas eu acho que nessa época ele tava de coordenador técnico, se eu não me engano, lá no Ceará. lá no Ceará. E ele pede o Arthur. E ele estava verdade. fechado com salário, com não sei o que, Lima também, ele também indicou. E aí eu acho que foi o Michael aqui em Porto Alegre Que segurou. que segurou o Arthur. O Arthur. E falou, não, vamos deixar ele aqui, que esse guri tem futuro, não sei o que. Porque hoje cada vez Não, mais- 17. É, 2017, não 18. É isso aí. 17, É isso início aí. 17. Agora Teve a parada é boa e ruim, vocês têm razão. Porque o Cudê teve toda a parada da enchente Não me e, traz esse e homem, afundou. esse homem não E o entende nada. Renato, Nada. depois da parada da Nada. enchente, também. Boa, Esse boa. homem não entende nada. Mas aí tinha Boa, enchente, boa. né, Guto? E o Tinha Renato enchente. também. Tinha enchente, né? Depois da enchente, teve toda aquela Ele ama, parada ele e ama. os dois afundaram. Mas aí só Mas parou é- Inter e Grêmio, né? Só parou o Inter. Mas como é que o Roger recuperou? E o Renato não conseguiu recuperar? Aí o Renato já estava em fim de ciclo Pode também, ser, né? pode ser. Sabe Ele que o treinador já tem queria sair em validade, né? E o outubro, Renato, é, por também. ele- O por ele Cudê ser- não deu certo porque no Maracanã, do Fluminense, ele tirou É, o Alan ele- Patrick pra mas- botar o Dalgo. Não, O Guto Mas já o Renato- admitiu o isso. Renato também tem a situação que, pô, Se pudesse voltar no tempo... Assim como o Roger contra o Nacional 3x3, ele tira o Wesley e o Bernabé, que eram os dois melhores do time. O Beira-Rio pulsando pra virar o jogo e ele mata o jogo. A gente faz cagada Não, pra mas aí ele caramba. botou dois. Ele botou o Aí ele já Natan. tava desesperado. Não, ele botou o Natan e o Ramon. Ele acabou com o jogo. Que influência hoje tem o assistente técnico que fica no ouvido de vocês o tempo todo? A gente vê ali, curioso pra saber E o que não que seja Não é só filho. ele. E que não seja filho. E que Tem não muita seja gente, filho. o pessoal trabalhando, tem muita gente, tu tem analista de desempenho, tu tem gerente de mercado, tu tem 2 auxiliar Tá, técnicos. mas durante o jogo. Não, hoje não fica com o treinador o fone, né? Hoje fica com o teu auxiliar. Por exemplo, mas ele vai eu- toda hora na pista ali. Ele fala contigo toda hora, troca ideia toda hora. Ou tu vem, senta ali com ele, dá uma analisada na prancheta, vê como é que tá o jogo, o que tu pode fazer, o que os caras estão fazendo. É um jogo de gato e rato o tempo E nessa todo, Copa né? do Mundo, Lisco, que chama atenção, isso aí que o Dal falou, é que, por exemplo, os times europeus principalmente, né? Quando eles vão substituir um jogador, quem dá a orientação não é o É o técnico. auxiliar. Mas sabe qual é a orientação? auxiliar. Mas É o sabe- filho do Mas homem. sabe qual é É aquela o auxiliar, orientação, é o Ruxa? Sabe auxiliar. qual é aquela orientação principal? É a questão das bolas paradas. Ah, sim. né? Ofensivas e defensivas. Por exemplo, eu tô entrando no teu lugar. Tu, quando tu tá no jogo, tu tem um posicionamento. Porque todo mundo já tá definido. Escanteio, onde é que tu fica, quem é que tu... Tudo tá definido. Nada é por acaso, né? Aí, pô, entrou o Lisca, saiu. Onde é que o Ruth fica? Ah, ele fica no primeiro pau. Então, no escanteio, tu vai no primeiro pau. Na falta lateral, ele fica no meio da área. Então, ele fica te mostrando. Ali já tem as fotos, já tem tudo. Ele te mostra. Não é uma orientação tática. E tem uma outra coisa em orientação tática aqui que eu acho que as pessoas estão achando que descobriram a América. Só que hoje, quando tu é mais televisionado, tu consegue Sim. enxergar que foi o auxílio do Thiago Silva ao Ah, Renato. mas isso é toda hora.
Isso aí existe. Chega no vestiário e pergunta o que é que vocês Isso acham. aí existe desde que o futebol. E aí eu vou trazer. Aí é com as lideranças, né? Aí eu vou trazer. O Thiago Silva vai ser treinador, cara. Uma declaração- Todo mundo sabe. Ele tá se preparando. Declaração cara. de liderança, Vai ser o treinador Felipe não é Luiz. nada. Exatamente. O próximo Felipe Luiz é o Thiago Silva. Hein? Sem as lideranças, o treinador não é quase Mas nada. claro que não, se não tiver liderança forte que tá interpretando o jogo. Que assuma, tá louco. viu, né? E a troca foi simples. O que ele falou? O Arias tá cansado para fazer a linha de Deixa ele no meio. Deixa o Everaldo descer com o lateral e ele fica no meio. Tranquilo. Aí o Renato pergunta quem vai marcar a ala e o Thiago fala, o René. O René. Aí quem vai pegar, vai saltar lá o Lima, eu salto. Pronto, acabou. E sabe que isso aí, e eu me lembro, que parece que foi uma coisa nova, o Thiago Silva. Não, isso só se faz futebol desde que futebol. Mas me lembrou quando o Dinho chega pro Filipão na final do Campeonato Brasileiro de 96, falei, me tira e bota o Ailton. O Dinho falou isso, o Ailton entrou, fez gol 2 minutos depois. É isso aí. Então isso existe. Olha, E o isso Michael não falou, me tira e bota o Arthur? A mesma coisa. Ô, Lisca, eu tenho uma pergunta pra ti. Mas desses caras que ficam ali, não precisa dizer o nome do time nem nada. Certo. Já teve presidente, dirigente que durante o jogo te deu uma corneta e disse, Não. por que tu não tira o Dalpisol e coloca esse guri aí no lugar? Teve um. No intervalo. Porque ele tinha o costume de. A maioria dos presidentes não vai, né? No Sim, vestiário. sim. Ali, quando fica tu, teu auxiliar, a tua equipe, tu chega, né, no intervalo, o que tu faz? Tu vai pra tua sala rápido, né? Aí tu analisa rápido, Sim. cada um dá, né? O Eles treinador ficam tomando uma água ali. Os jogadores estão ali recuperando, e tu vai pra tua sala. Aí o analista fala, aí tu absorve, e aí tu vai pra dar orientação, né? Aí, nesse momento, o presidente entrou. E eu tinha feito uma troca muito ruim. Né? Porque Estava consciente do eu tava erro consciente. já. Nós estávamos ganhando o jogo, fiz Dalpisol. merda. Nós estávamos ganhando o jogo. Aí um dos melhores jogadores machucou. Aí quem que eu boto? Eu vou manter um time mais ofensivo. Nós já estávamos ganhando de 1-0. Ou vou fechar? Eu vou manter, botei um cara mais ofensivo, mas o cara entrou mal. Bárbaro. Mal! E nós começamos a se dar mal. Aí fomos pro intervalo. Aí ele chegou, tá? E eu ali mexendo no quadro, e ele, tá, o que tu vai fazer pra corrigir essa merda? Aí eu falei, calma que vai dar certo. Eu já vi, não deu certo, eu vou. Aí fiz uma outra alteração. Voltamos, Dalpisol. Piorou! Piorou, Dalpisol. Aí eu digo, agora eu vou fechar. Aí eu fechei. Os caras viraram o jogo. Puta que pariu. Fui demitido, Dalpisol. Fui demitido, cara, sinceramente. Com o Dorinho. E aí a gente conversa e eu digo pra ele concorda assim, tem 2 tipos de jogo. Cara. Tem o jogo que tu treina, Exatamente. tem o jogo que tu acerta no vestiário. Exatamente. Rolou a bola, é um outro outro jogo. Aí não deu certo, alguém vai dizer, olha, o que o homem disse lá não deu certo, vamos ajeitar aqui. Todo mundo esquece o fator adversário, né? Tem outro lado, né, Ruxo? E Acontece os caras isso, não? Tem os tais Claro que russos. acontece. Tem os tais russos. Hoje em dia, como tem muita informação, né, e muita imagem, e tu tem acesso a tudo hoje. Por exemplo, na Série B aqui, eles têm o grupo dos analistas de desempenho, das filmagens. Então, todos têm acesso a todos os jogos. Então, tu consegue. Mas, claro que tem outro treinador que vai mudar alguma posicionamento, uma estratégia, e tu, geralmente, passa para os jogadores na pré-eleição um plano tático estratégico. E chega lá, é outro. Aí eles mesmos, olha... Os jogadores te olham, tu olha, corrige isso aqui, tu sai um pouco mais, tu segura um pouco. Na verdade, a briga é sempre para quem vai ceder. Porque tem 2 Porque jogos. tu tem uma aí. proposta, eu tenho uma. Lá. Quem vai ceder? Eu vou ceder ao João ou o João vai ceder a mim? Quem vai se adaptar a quem? Essa é uma grande briga. E tem adaptação o tempo inteiro. Mas sabe, Me explica outra coisa aqui. Tá certo. O que é que esses caras dizem? Ah, o Inter entregou a bola pro Caxias. Ah, o cara vai atacar o espaço. Ah, não sei. Vem cá, meu, os caras enlouqueceram. O quê? De linguajar? Essas terminologias. Eles gostam. Mas Essas terminologias aí. Ninguém entrega mas- bola pra ninguém. Como o velho galego dizia. O velho galego dizia, os caras vinham jogar. Mas tu é retranqueiro, galego. Eu não sou retranqueiro, meu time é ruim e o Grêmio me empurra pra trás. Eu vou defender ele aqui agora. Eles estão me acusando, mas é falsa essa acusação. Não, mas tá? a teorização, falso. a teorização do Até o jogo, Leandro a teorização Caldas do tá jogo, feito ela aí. tem um preconceito do caramba. Mas como tudo na vida evolui. O vocabulário, a identificação das coisas. E tem uma geração nova de jogadores que vem chegando, que como essa nova geração, eles estão muito inteirados taticamente. Eles jogam PlayStation, eles vêem jogo, eles debatem números. Eu acho que o problema é esse, é muito PlayStation. Não, mas, jogo mas PlayStation. o Guto, mas não é isso, não é isso. Mas eles têm conhecimento a sistema tático. Não, Entende? é A sistema ok. tático. Ah, eles têm conhecimento a estratégia. Tem ou não Sim. tem? Tem. Conhece todos os jogadores do mundo inteiro. Eu tenho um sobrinho meu Sim, de sim. 12, 13 anos
Tu viu o Marrez que jogava no City? Eu não sei onde está o Marrez. Ele está lá naquele time e tal, porque eu uso ele. Então, a teorização do jogo é por compreendimento teórico, para tu poder ter a teoria com os jogadores também. Não é só mais aquela boleirão, então, A teoria serve para te auxiliar na prática. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Para tudo. Para música, para Tem os construção, exatamente. para tudo. A teoria ela serve para te ajudar. Mas a teoria na prática é diferente. Mas sabe o que ela é? Ela é tu teorizar o que acontece no cotidiano do jogo. Por exemplo, arrastou para atrair a marcação para liberar um homem livre. Isso é uma terminologia nova, mas isso se faz. Mas, por exemplo, se faz há anos. Uma coisa... Só que não se dava teoria para isso. O Celso Rotti argumenta isso. Todo mundo só mudou. Tu pega a seleção de 70, tinha jogo de posição, gente. Ah, claro, com certeza, claro. Não. Então, eu te pergunto, dá uma Pra mim é olhada. mais posicionado de O todos. jogo de posição, Claro. que era o falso 9. Gerson. O Tostão. Tostão, O desculpa. Tostão era falso. Tinha 5 meia no time. Tinha Rivelino, tinha Gerson, tinha Tostão, tinha Jairzinho, que já jogava de 10. Isso aí. Ele adaptou todo mundo e os caras. Eu dou uma palestra. O Que Gerson entrava eu muito na abro área, com né? o quarto gol da seleção de 70. Que o Clodoaldo dribla 4, joga no Rivelino, o Rivelino atrás, joga no Jairzinho, o Jairzinho leva pra dentro, atrai 3, joga no Pelé, o Pelé atrai a marcação, Carlos Alberto, gol! E a Holanda uma Só Copa antes também, né? Valber tá A perguntando- Holanda é uma futebol Copa antes. total, né? Pá. E o PSG agora? Valber parecido. te Nós estamos perguntou- vendo? O Valber está perguntando se você recebeu recentemente a proposta do Vila Nova. De Goiás. É de Goiás. Não, já tive no Vila Nova. Recebi uma ontem, mas não foi do Vila Nova. Opa! treinar o meu time. Opa, breaking news! Opa! Parem as máquinas! Vai treinar o meu Mas time, não vou Guarani também, de Guto. Bagé. Não. Guarani de Bagé. Não, meu time. Opa, o Bagé deu uma caída. Pergunta aqui que me veio. ó. Perdeu uma só agora. Mas Com foi o pra Gilson sexto, em eu acho. casa. É com o Gilson, com o Gilson. Cabeça. PC é endoidecido pelo Luca, a qual ele chama de Luquinha. Esse Luca Holanda. atacante. Quando tu estivesse lá no... Não, ele não tava, não era do meu tempo. Certo. Ah, mas eu acho que ele estava na base, porque ele Ele era aparece da base, aqui. ele era da base. É, Mas o Inter comigo não comprou. jogou. Comigo não jogou. Ô, Lisca, sabe, te fazer um questionamento aqui, aproveitar que tomam o cara só- aproveitar o Lisca aqui, até é constrangedor falar de tática na frente do Lisca. Ah, aqui, o cara né? sabe Exatamente. muito. Mas vai dar uma Por aula pra quê? nós e pros Não, ouvintes, né? Não, mas a tática é exatamente Sim, isso. então, A que é gente por isso que o discordava. Pato veio. Desculpa, então, é até constrangedor falar sobre o futebol no É geral que tem contigo, o porque cara tu que entende muito. Hein, Lisca? É que tem o cara que vê o jogo. Eu vejo o Ah, jogo exato. e tu enxerga o jogo. Essa é a diferença. Sabe o que vê que eu- coisas que vocês não estão acostumados a ver, porque a gente vê no dia a Claro, dia. né? Futebol hoje. E talvez Por que a que paixão, não, né? só deixa A eu gente vê com muita complementar. paixão. Por que o que nós Lisca já separa convidamos mais. Eu hoje gostaria o de Lisca? ver com mais paixão, Ô, cara. Júnior, por que nós convidamos o Lisca? Porque aqui aquele que mais conhece de tática não tá no programa hoje. Aquele que mais Quando ele conhece. ficou sabendo que era o Lisca, ele disse, É. não vou. Tu Não, sabe, ô, Lisca, Júnior. que eu sempre uso muito o exemplo o atletismo e a Fórmula 1 para caracterizar um esporte de alto rendimento. Porque o primeiro, ele fica 1 segundo do último. Exatamente. Ou seja, quem chega em primeiro é porque errou menos. Não é porque ele é melhor, ele simplesmente errou menos. O futebol, ele ainda não dá para chegar nesse tipo de comparação, até porque não é individual, né? Uhum. Mas o que me parece é que o futebol hoje ele está muito nisso. Ele está muito esperando o erro do adversário. Tu tenta, tu vai, tu bota do lado, tu puxa, tu... Mas o Bayern fez isso com o Flamengo, Daqui a o Flamengo pouco deu 3 gols. Daqui a pouco tu erra, que nem o Flamengo erra na saída, Mas, aí peraí, tu tem um o Flamengo centroavante... errou, o Bayern fez ele errar. É, forçou o erro. Essa é uma É que o dúvida. perde pressiona que a gente não tá acostumado no Brasil. Quem que pressionou o Flamengo desse jeito? Nunca! Mas é a qualidade de quem pressiona. Exato! também. Olha, o Exato. começo- Isso é Foram que é erros fantástico. individuais. Foi Exato. um gol contra e depois Não, gol contra. o Araújo que saiu jogando. Driblar Mas, quatro, mas o aí escanteio- é erro individual. Mas o Bosco, quando que o Arrascaeta pega a bola no futebol brasileiro de costa né, e tem um zagueiro É, mordendo o lá calcanhar. em Brasília. pressionando ele, Claro. antecipando? Mas E aí o Luiz aí Araújo vai a pega minha uma bola na entrada da área, tem 4. Mas aí vai minha Isso é pergunta. pressão, mas isso é treinado. Ô, Lisca, mas aí vai minha pergunta. E depois eu quero fazer uma pergunta polêmica em relação a isso. O futebol hoje, tu tem mais gols por méritos de quem faz o gol ou por erros do Boa adversário? pergunta. Aí vem a diferença, que é a que os europeus estão propondo muito, que é o futebol propositivo. Tá? Que tu não depende do erro do adversário e nem só da qualidade individual do teu jogador. Tu é uma série de movimentações de sistema automatizado que vai favorecer isso. Então não é quem erra menos, é quem acerta mais.
Tá, deixa eu te Tá fazer uma acima- pergunta. O futebol propositivo. O futebol reativo é quem erra menos. Deixa eu Porque fazer daí uma tu vai jogar no erro do adversário. Que é a Tu tal vai- de uma bola, galera. Exato. Tu vai baixar tuas linhas, o adversário vai ter mais posse de bola, que todo mundo acha que ter mais posse de bola, tu vai ganhar o jogo, e não é. Claro que não é. A maioria dos times tem menos posse e ganha o jogo. Isso é inacreditável, mas é a verdade. É a verdade. E aí tu quer o futebol propositivo ter a bola. Né? Como o Guardiola diz, o que ele faz? Eu ataco em campo pequeno, porque todos os times se fecham contra ele, e defendo em campo enorme. Porque quando ele perde a bola, olha o que tem de campo. Aí o que os caras trabalham, Roxo? O pós-perda. O pós-perda. O pós-perda dos caras é uma animalice. Eles Treinado todo dia. Toda Da Inter de hora. Milão também, né? Aí todos os times. Eu vi o Flamengo, agora com o Tite, nos bons tempos do Tite, agora no Flamengo, eu vi o Maracanã lotado delirar com uma pressão do Flamengo. Boa. Delirar! Oh! Sabe? Os caras vibraram com a subida de linha e a pressão. É uma quebra de paradigma total. Rocha. Então tu não tá mais esperando o erro do adversário. Tu vai lá provocar o erro do adversário. Porque é uma Tu coisa... não vai mais baixar a tua linha. Tu Tá, mas vai se o arriscar, Inter tentar tu fazer vai isso botar aí- 6 jogadores que nem o Bayern botou lá na começo do iniciação. jogo lá no Rio, Tu vai botar foi mano a assim. mano atrás. É, mas- Porque é uma coisa então triste, tu tá Lisca. provocando o erro. Lisca, tu não se o tá Inter- esperando o erro. É uma Lisca, coisa se o Inter triste. tentar fazer isso aí, não vai dar certo. É uma Por coisa quê? triste. Eu vou te explicar. Eu Eu acho É que uma o Inter não- coisa o Inter não tem triste, a velho. Tu vê qualidade. os Não, Mas jogos o Inter tem um brasileiros. zagueiro que faz isso. Tem qualidade, mas tem uma coisa que não dá certo no É Brasil. o melhor do Brasil hoje pra fazer isso. É o Eu- Vitão, com todo respeito. É aquele Eu- jogo pra trás, joga pro lado, joga pra trás, Deixa eu te joga fazer pro uma lado, provocação joga e não a ti agride também, de novo, João velho. Bosco Vaz. Hã? Fazer uma provocação pra vocês dois. Sabe por que ninguém faz essa pressão que o Bayern fez no Flamengo? Tem medo? Não, porque em 15 minutos tem 8 amarelados. Também. E o jogador, Ah, tu o já quer jogador, botar a culpa principalmente. Não, mas é verdade. Não, É diferença de físico. Se o Poço estivesse aqui, ele concordaria comigo. E se Ah, em não 15 fala no posto minutos. que eu criei o posto. O jogador, Sim, mas ele que odeia o bom, o Flamengo. jogador de Se em defesa 15 brasileiro minutos- não gosta disso. Não, mas o teu time, Lisca, tá? Tu tá treinando o teu time, o Inter do Lisca. Em 15 minutos tem 8 amarelados se tu fizer isso contra o Flamengo lá no Maracanã. Por mais que tu não esteja faltoso. Eu tô entendendo o que tu tá Mas falando. é isso, É, meu irmão. trocar na É arbitragem. isso. Não fala isso pra mim, eu sou... Não fala. Não, mas eu não tô falando pra ti. Por isso que eu Isso é uma falei. tortura. Uma provocação pro Bosco. Uma provocação sadia, porque o Bosco sabe que é verdade. Cara, não tem time brasileiro que possa pressionar o Flamengo como o Bayern pressionou. Porque os jogadores do Flamengo começaram na pressão, eles se atiravam e olhavam pro juiz, o juiz, vamos. Manda seguir. Vamos. É verdade. A Aqui no diferença- Brasil também, não vai mas- A acontecer diferença isso. de arbitragem é um absurdo, né? Claro. gente? Inclusive os nossos que estão lá. Inclusive Esses nossos que estão lá não estão fazendo Mas essa lambança. situação Eu já tive muita polêmica a em gente não relação a isso. conseguir fazer essa pressão nos Não vou falar mais defensores, disso. ela é algo endêmico daqui do Brasil, porque lá na Europa o atacante ele pode pressionar o defensor que o juiz não vai marcar falta. Que qualquer toque em qualquer defensor, o juiz Perfeito. já tem essa interpretação de que é um lance faltoso. Sendo que quando é o contrário, não tem essa interpretação. Interpretação Certo? não, ele se esconde atrás do cartão e do apito. E do VAR. E do VAR. Quem Bengala, apita aqui é o bengala, VAR. bengala. Quem apita é o Bengala. Lá o VAR, ele é auxílio. Aqui ele apita. É. Eu tava vendo o jogo agora da Copa. E aí você sabe que eu acompanho, né? A Série B eu tô acompanhando pra caramba. E aí eu saí e fui ver Paysandu e Ferroviária. Saí de um e fui pro outro. É outro jogo, gente. Lá é, Tem outro jogo, lá é mas pela futebol. arbitragem, eu não tô falando de futebol, porque Não, mas lá é futebol, Mas tô aqui é falando, outro tô esporte. falando de arbitragem. Aqui é outro Tô esporte. falando de todo lance parava. Aí dá um lance da área duvidoso, para, aí o juiz fica esperando. E se não é aquele que eles estão procurando alguma coisa, eles estão procurando. Cara, o jogo não andava. O jogo não andava. Principalmente a foto, pra ver se teve falta lá na Falta origem. lá na origem, falta não sei o que. Aí verdade. traça as linhas. Pô, esse impedimento automático é uma dádiva. Vai terminar com eles, aqui. É uma dádiva. Acaba com essa frescura. Acabou, vai parar não, tudo. pessoal. O chipzinho na bola, tudo. Não, mas Aquele ele- gol que entrou e não Onde que é o entrou, o chip? juiz, vamos Onde é que é o chip? Tem chip nos caras também? Pro automático? Ah, nesse automático. Deve ter. No Eles não calção. andam com aquela. Eles não não, andam com eles aquele andam com sutiã o GPS, lá. é o GPS. Eles não andam com aquele mas sutiã, bota é o lá. GPS. Não, é a própria câmera. Isso, Tu a te câmera lembra, que tem. Tu te lembra o tirateima que tinha Sim, antigamente sim, sim, nos... Aham. Tempo de tirateio é antigo, hein? Sim, claro, lógico. Não tem só 45. O tirateima, só que hoje é muito mais tecnológico. O que acontece? Quando dá o negócio, ele já congela a imagem na hora e já te mostra. Porque ele pega automaticamente o chute do jogador, já fecha ali. Isso é o segredo. Porque antes, o cara que... Porque hoje é manual aqui Exato, no Brasil. Lá Ruxa. não, lá é automático. Exato. É a Aí não tem diferença. erro. Mas é o tirateima. que a Mas gente- aqui o cara que viu a hora que a bola saiu do pé do cara, um pouquinho antes e um pouquinho depois já faz diferença. E as linhas são tortas aqui, cara. Elas são tortas, cara. Aqui no Grenal, que Tá o gol certo, do Luiz. Inter Tá lá. certo. E tem uma linha Aqui- que tá em cima e a outra tá pra lá. No Grenal,
o gol de cabeça na área do Inter ali, o jeito que a Daiane, aquela Tem link que tração bota ali. até hoje, ninguém essa sabe é como é que pior, aconteceu, Pelo né, amor Guto? de... Não, Mas só pra finalizar essa questão da tática, né? O Lisca- finaliza, Ele trouxe faz uma- 40 minutos que tu tá tentando finalizar. É e que não quando, consegue. quando eu apareço Não, é tu pra não- coisa precisa, não venho aqui fazer Não, é que- galhofinha. é aqui, aquele- Não, mas é que eu sou É pago aquele- pra Não vai isso, fazer a né? galhofinha, né? Eu É venho- eu aquele pago pra sim, isso. Guto, se eu respeita que o homem tá desequilibrou. contratado agora que eu vi. E Não tô, aquele não se tô, não tô, desequilibrou. não tô, É por isso que não, ele não, tem que me respeitar. Ah, então... É Mas aquele- eu não tenho medo de perder o estágio. E Não, vai, mas tu vai ser contratado É porque que tu é bom. ele se desequilibrou. O Lisca chegou muito junto. Não, mas que bom que ele veio. Agora, assim, ó, referente ao que o Lisca falou, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque eu vejo um conflito na questão das ideias. Certo. O futebol, ele acaba sendo o mesmo da década de 80, 90, Claro. enfim, é o que o Ruschel defende. Só que ele também evoluiu muito na questão tática, física, a questão que os dados hoje te ajudam. O que eu sou contra e o que eu tento alinhar o meu perfil. Certo. A questão dos números que são um auxílio, mas eles não te dizem tudo. Perfeito. Que é o que tu tá falando, exatamente. Perfeito, cara. E o Bosco, ele citou agora que o primeiro gol do Flamengo foi um gol contra, enfim, é uma fatalidade do jogo, mas como que surge esse escanteio? Da desgraça da pressão Bate na do mesa. Bayern, que é Exatamente. curiosa, cara. Então, assim, a gente tem essa impressão e agora o PSG, o Botafogo conseguiu igualar o nível do PSG em um jogo, o Palmeiras também conseguiu igualar o nível do Porto em um jogo. Todo jogo tem um contexto diferente. Isso é uma outra coisa que eu levo. Não tem uma lei definitiva, não dá pra ser tão definitivo. Tu ganha jogo de várias maneiras diferentes. Não tem só uma E maneira outra. de ganhar. E uma Tem coisa, várias e uma maneiras. coisa que Foi o vai- que nós falamos antes aqui, quando a bola rola ali, meu, o conceito é outro completamente diferente. E eu Nós estamos vendo aí agora na Copa. Aí, Eu queria ó, ouvir- eu queria ouvir conceitos a- totalmente diferentes de Eu um queria time ouvir, pro ouvir a outro. opinião do Lisca referente ao seguinte. Aqui eu falo que a gente está um nível abaixo dos europeus. Do primeiro escalão não tenha dúvidas, Bayern, Barcelona, enfim. E a gente consegue se igualar relativamente do segundo escalão. Agora, uma coisa, na minha visão, é tu se igualar em um jogo ou dois jogos Certo. de um campeonato mundial. Certo. E a outra situação, se a gente quisesse fazer a comparação, que nem é necessária, é em relação a um campeonato inteiro. Né? Manter essa constância ao longo de Do 38 primeiro rodadas. nível não tem como. Agora, um Valência, por exemplo, não chega no G6 aqui no Brasileiro. Óbvio que chega. Não chega no G6. O Valência não chega no G6 do Eu Campeonato acho que não chega, é muito charme. O Carlos Alberto não disse chega. que nem o Real Madrid chega. hein? Não, o Madrid não ia jogar a Série B, ele falou. Não, Mas bota lá não, na não. Curuzu. Tu tira- Bota o Real Bota no Japão, bota o no Ancelotti com o Real Madrid lá na Curuzu. Tu tira os 12 grandes da Europa, que é a minha opinião, tá? Tu tira os 12 grandes da Europa, o resto é tudo parecido com a gente. Eu acho que se tu botar o Flamengo pra jogar nas principais ligas do futebol mundial, ele vai perder pra quem? Real Madrid e Barcelona, ele vai perder pros 3, 4 lá da Inglaterra, ele vai perder pros 3 da Itália, ele vai perder pra sei lá, pra qualquer um. Mas ele vai ficar ali, quarto, quinto, sexto. Porque o Flamengo, ele não tá muito longe desses times que a gente falando. E assim, ó, sinceramente, eu sei que o Kobe, ele tem uma visão diferente do futebol europeu. Eu até brinco que eu não gosto do futebol europeu porque eu acho Se o chato. futebol europeu fosse eu- bom, não contrataria o mas, Kudê. mas eu reconheço como eles estão muito mais evoluídos que o futebol aqui da sul-americano. O Cacique Ao meu ver, Medina. eles estão mais evoluídos. Embora eu ache um jogo chato. Eu prefiro os jogos do futebol sul-americano. Mas a gente também não pode imaginar que um time como o Osasuna, ele vai chegar aqui no Campeonato Não, o Brasileiro Osasuna tu e vai... o Osasuna tu foi cruel comigo. Oviedo. Oviedo. Mas o Tu Valência vai- sim, o Tu Valência vai pegar ficaria. esses times... North Forest. Ficaria também. Ficou em terceiro na Premier League. Isso. Porque ele é muita distância dos primeiros. Circunstancialmente. E tinha dois, Agora- 3 jogadores da seleção do Norte muita Forest. distância. Agora- Tu nem conhecia o jogador. Nem eu teve Cara, jogador da seleção Mas que nem eu conhecia. Quando eu falo que a Europa tá à frente de nós, eu não digo em questão técnica. Os melhores jogadores são os nossos. A nossa seleção, eu nunca vou aceitar Não são mais. alguém usar o argumento de que a nossa geração é fraca. Não tem como, é impossível aceitar Não, isso. tem sim. Não tem como, é impossível. não O que são. a gente perde? Pra mim é questão física e tática. Estamos Não, ganhando não é tudo. nem isso aí, cara, que os caras saem daqui É por isso que eu falo, não tem dá pra nem ser definitivo em identidade questão mais. a isso. A gente não é, o Brasil não ganha porque a geração é fraca. Olha a bagunça que é nosso país, que é a CBF. Mas Olha a tu bagunça que é acha tudo. por questão física e tática. Que a gente tá abaixo. E a mental. Que se engloba junto, claro. Se engloba junto. Eu- Pra mim, a mental é a principal. também. Então para nós, O talento, meu. na tua avaliação aqui, então a gente está acima na parte técnica Sim. e está abaixo na parte Nas outras partes. física, nas psicológica. outras, Então nas outras. nós ganhamos uma e perdemos 3. Nós vamos ser Não, pior. não, eu Mas discordo. eu acho Sabe que por não que tá que eu Tem acima gente na que não é parte a questão técnica. que falam que a geração é fraca tecnicamente. Não, Como é não, que tu só vai dizer que um pouquinho, Rafinha, Vini Felipe. Júnior, esses caras são fracos? Felipe, não tu tem chega como. na frente do gol. Mas e individualmente acertar o eles gol. são bons, cara, Não, mas é no isso aí, moço. conjunto não são. Não, mas é isso aí. Porque Tu é chegar uma na bagunça. frente do gol, e fazer o gol e ser técnico ou tático,
A maneira como tu chegou Não, na não, frente não do a gol é maneira, a tático. maneira, não a maneira. Tu com a bola na frente do gol, tu faz o gol. Isso é técnico É ou tático? técnico. É técnico. Pega um centroavante que nem o do Bayern, por exemplo, que chutou 2 bolas, fez 2 gols, e tu pega um centroavante brasileiro hoje. O melhor centroavante brasileiro. Mas é uma O posição, melhor centroavante mas é uma brasileiro não posição. joga. Tá no banco. A gente não E o tem... Felipe na Luiz seleção nem que é brasileira. ele. Hã? E o Felipe Luiz nem Mas que é ele. imagina Mas se é o o Monterrey do Tite. México quer, hein? Imagina se é o Tite Só com esse ou o dinheiro que eles ganharam Dorival lá. que não botam o Pedro nem um minuto no Mas- jogo que o Flamengo foi. Mas Deus, o livre, estavam mortos. A pergunta. Hein? Eu E uma dizendo, coisa que tu tá Aliás, usando... brigavam pra demitido. botar ele e o Gabigol Estavam juntos. demitidos. E outra, O Dorival botou. Botava, Não, botou. e o único que botou. E botou. o Tite não foi defenestrado por isso? Porque não botava o Gabigol junto com o Pedro? Eu acho que o europeu passou Foi no um dos Brasil. motivos. Não sei se ele foi defenestrado por principalmente isso. no brasileiro. Também foi. O europeu passou na questão. Não passou, eu acho que na questão técnica, o europeu também sempre foi melhor, porque ele foi. Como ele não tem aquela habilidade natural do jogador brasileiro, ele precisa treinar muito Profissionalismo. mais. Ele precisa treinar. Então Aí ele treina. vocês estão chegando. Ele treina, ele bate 60, 70 bolas a gol por. Aí tu pega um Ele jogador treina, brasileiro, ele dorme, ele se alimenta, tu pega um ele jogador- se cuida. Olha o Bright Aqui White. não tem calendário pro cara treinar e não, dormir. olha o Bright White. O Bright White, ele utiliza as férias. Ele pode ser um jogador mediano pra ruim. É, na mas Europa ele é um- ele é de terceiro escalão, aqui ele sobra porque ele é muito profissional. Porque ele é também. muito profissional. Terceiro. O europeu é profissional. Qual é os nossos exemplos aí de jogador? Ídolos aí, passado recente. Vamos lá. Pode citar qualquer um. Romário. Romário. Como é que era a postura? Não treinava. Ronaldo. Não Mas era treinava. outro futebol. Gaúcho. Gaúcho. Mas Tá é, louco, mas é que Gaúcho, o o melhor Felipe- jogador, o Felipe, né, hã? nos últimos tempos. Eles eram tão bons. Passava a noite dormindo antes do treino ali. Tu não vê as histórias que Na maca. aparece agora? O Mas jogador é- do Atlético é que contando assim, ó, como que eles- ele chegava no treino? Eles eram tão bons. Dormia na maca. O Ronaldo contou. O Ancelotti deu o DVD pra ele. O que ele falou? Ele jogou no lixo. Soteldo treinava? Não gostava. Não gostava de treinar. Não, mas muito Renato sincero disse comigo. isso, e ele, Muito ele sincero. Como é que Eu ele me dava dizia, bem. né? Eu não gosto de treinar. E o Renato contratou ele agora pro Fluminense. Exato. Mesmo tendo problema no Grêmio. Sabia? Eu não gosto de treinar, eu gosto de jogar. Eu não vou na musculação, eu não vou no pré-treino, eu não vou na fisiologia. Isso aí Ô, pra mim não Lisca, existe. deixa eu te fazer Eu uma digo, pergunta. tu não vai me incomodar. Ele chegou todos os horários, ele fez todos os treinos. Só que os números dele eram muito baixos, entende? Enquanto os caras percorriam numa sessão de treino 5,5 km, ele percorria 2,200. Sabe na minha Mas opinião? por que quando ele pega a bola, Sabe tem quantas que- acelerações tinham? Nenhuma. Uma. Aí o outro do lado tinha 12, 15, né? Mas Só por que que ele, quando ele pega a bola sempre tem uma marcação dobrada nele? porque ele tem um talento individual de 1 contra 1 muito forte. Só que taticamente os times também ficam muito que ele volte e pô, não, não ficam volta. muito dependente dele, pode ver. Quando ele tá no time, é pá, joga nele. Bola nele, bola Pá, nele. joga nele. O que aconteceu com o Santos? Com o Soteldo? O Santos caiu. Sabe quantos gols ele fez no Santos? Quase nada. Sabe quanto gol ele Não. fez? Um. É isso, eu ia dizer, quase nada. A melhor fase dele foi aqui no Grêmio. Ele fez quase 5 ou 6 Grêmio gols, quase né? caiu. Fez 5 ou 6 gols. E o Grêmio quase caiu. E agora ele voltou pro Santos. No ano que E ele o Santos tá como? Tá. Agora ele foi pro Fluminense. Santos é uma draga. O Santos tem 11 pontos e 36. O Santos, sabe quanto que é a folha de pagamento do Santos? Mas o Inter também tem. Bem maior que a nossa. Quanto vocês acham que é a folha de pagamento do Santos? Não, tirando os 24 do Neymar. Na folha de pagamento do Santos. Então vai a 40 e pico. 35 milhões. É isso aí. Não tem como fazer. Não tem como futebol pagar isso. Tem 3 jogadores da Kings League treinando no Santos, vocês viram isso? Eu li hoje. Não, o Neymar Treinando. levou, né? O Neymar levou. Treinando no profissional do Santos. O Lisca, falando em seleção Virou um brasileira... É uma amigos. nova realidade, cara. E o treinador que não se adaptar, o Neymar chega de helicóptero no jogo, Guto. Eu vi isso aí, eu vi. Eu fiquei brabo Não. no Ceará que quando nós perdemos no Santos, quando nós perdemos pro Ceará, 11 jogadores tinham comprado passagem por conta deles. Nós ia embora só domingo, eles foram no sábado. Por conta deles, entende? Todos eles a paisana, perdemos o jogo. Tanto faz. Só tem o texto antes. E eu fiquei brabo, mas hoje é a realidade. Hoje é a realidade, Guto. Que loucura. Sexta é dia bastidores. de KTO hora na KTO. Acesse sua conta entre 5 da tarde e meia-noite. Se emplacar 2x no jogo da KTO hora, você ganha 25 rodadas grátis para o final de semana. Se tiver sorte, pode ficar entre os 10 que vão ganhar 500 rodadas grátis. Confira o jogo da KTO hora em kto.bet.br. Consulte termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
SPA/MF 2093/2024. O Júnior quer perguntar ao Lisca e tinha gente dizendo isso, manda o Lisca. Calar, os caras estão baixar dizendo a aqui. lenha no Kobe. Não, mas estão dizendo que só falo eu uma aqui. aula, não né, sei Lisca? o quê. É uma aula. Por isso que a gente está aproveitando aqui a tua presença. tem que Mas falar então não é cansado. culpa minha, Não, então, não, porque não, os não, caras não. estão aqui. Não, mas falando da seleção... Aqui é só porrada aqui. Grande Júlio Rafael, um abraço. Lisca, Lisca em 2016 ganhou 500 mil. Não, velho, onde é que tá esse dinheiro? Lisca falando Pô, em ia até pedir um emprestado. Seleção brasileira. Agora não tá mais aí. O Brasil não ganha nada faz 24, 23. 23 anos que não ganha uma Copa do Mundo, tendo chegado em 3 finais seguidas, né? Mas o Inter, meu time não ganha faz 45 anos. no Brasil. Então, chegando em 3 finais seguidas. Pô, os caras E aí a gente vai fazer enlouqueceram. uma análise do porquê que a seleção brasileira ela não chega nem numa final mais. E a minha teoria, e quero ver o que tu pensa em relação à seleção brasileira, tá? Em outros tempos, para não dizer antigamente, os europeus tentavam imitar os brasileiros, né? Tentavam fazer com que jogar mais ou menos como os brasileiros jogavam, só que eles pecavam onde? Na qualidade individual, que os brasileiros sempre tiveram mais e acabavam resolvendo na individualidade. Quando o negócio apertava, o brasileiro ia lá e conseguia... Só que agora eles têm também os caras pra resolver, Tem, né? tem. Eles têm. Tem, mas eu acho... Antes eles não Só que é tinham. o seguinte, a gente pegava, tu tinha 2, 3 da seleção que jogavam na Europa, 3, 4 no máximo, né? O que aconteceu? Quando abriu o mercado e todos os jogadores da seleção brasileira jogaram fora, o que aconteceu? O jogador brasileiro, ele começou a se adaptar a como o europeu jogava, que é um jogo muito mais tático, técnico, né? rápido e que às vezes te poda na individualidade. Ao invés de tu dar um drible, tu tem que achar um companheiro mais livre. E o brasileiro foi se acostumando a isso. E aí, se a gente for comparar o futebol brasileiro com o europeu na tática e na técnica, a gente está muito abaixo. Então, se a gente for jogar a seleção brasileira tática e técnica com uma seleção da Croácia, tática e técnica, acontece o que aconteceu com a gente. A gente é eliminado de uma Copa do Mundo. Por isso que eu sinto falta... Mas a gente tava bem no jogo, né? Claro que tava. A gente tava bem. Foi um lance, né, cara? Um lance o quê? Um lance que a gente... Tático. Faltou, A gente perdeu na pra tática. matar a jogada. A gente perdeu na tática. Faltou matar a jogada. O Fred foi pressionar lá. Foi pressionar lá. Mas aí nós vamos mais pra trás. Não era pra ter entrado o Fred, era pra ter entrado um cara mais defensivo. Foi na Aí tática. começa, né, Por isso que eu tô dizendo, o Brasil, eu sei que não tem mais volta hoje. O futebol é isso e daqui a pouco tem uma outra geração e muda. Mas o Brasil, ele precisava dar um pouco mais de liberdade no último terço, pelo menos. Os jogadores, eles precisariam chegar aqui no Brasil, na seleção brasileira, eu digo. Tá? E eles terem a liberdade para eles decidirem um jogo, porque nisso eles conseguem fazer. Desculpa, o Rafinha, para mim, ele é o melhor jogador do Brasil hoje, ao meu ver. Melhor jogador brasileiro. O Rafinha é o melhor jogador brasileiro. Mas se colocar ele numa comparação tática com um jogo... Ele é um jogador médio europeu. Médio europeu. Uma comparação, o que eu não entendi? É que se tu tirar dele o chute, tu tirar dele o drible, tu tirar dele como é que eu posso dizer, sei lá, a individualidade. A correria que ele A faz, né? ambição, Tu tirar dele isso aí, a vontade. ele vira um jogador médio, ao meu ver. Ele vira um jogador igual aquele o que joga pelo lado esquerdo do Paris Saint-Germain lá. Karatskeia. Sabe? Mas tu acha ele ruim? Não, eu acho ele ótimo, mas eu acho que o Rafinha, ele tem potencial para ser muito mais Mas que sabe o esse que eu cara. quero dizer? Ele é bom por causa daquilo ali, né? Por É. causa do sistema que favorece o jogo dele. Perfeito, Né? mas Mas eu é acho- isso que falta mas pra eu acho- nós. É isso que falta Mas pra o nós. Safra não é ruim. Mas o que falta pra nós é essa consciência tática. Qual a posição que o Rafinha joga no Barcelona e joga na seleção? Ponto direito. Ele joga no O Barcelona. Rafinha é um ponto dos direito. jogadores mais versáteis. Ele joga aberto pela direita, ele joga pelo centro e joga aberto pela Mas esquerda. agora Mas rende mais mas pela o Rafinha, direita. o Rafinha agora tá jogando pela esquerda no Barcelona. No Barcelona Não, pela ele joga esquerda. O pela Yamal esquerda. pela direita. Exatamente. E no último jogo da seleção, se não me engano, o Rafinha entrou pela esquerda também, né? Não, No essa meio. aí que tá. Pelo O mais Rafinha pelo meio, no Barcelona ele joga pela esquerda porque o Yamal usa a direita, Isso, mas isso. na seleção brasileira, como o Vini Ele vem pro outro lado. a maior potência na esquerda, ele acaba indo pela direita, ou como o Lisca Ou como falou, meia, ele é né? muito versátil. Ele é muito acaba indo versátil. pra faixa central também. Então olha a qualidade tática desse jogador. É? Ele joga em 3 funções e vai bem nas 3 funções. Nós estamos falando aqui sobre organização dos clubes e o básico, que tem clube grande que não se organiza. Durante a tua estada nesses clubes, daqui a pouco Ceará e América Mineiro pareceram mais bem organizados que Vasco e Santos, que são muito maiores? Ah, não, pessoal, difícil de falar isso, né, cara? Mas
Ceará cresceu muito, Fortaleza cresceu muito, né, de 2017, 18 para cá. Só para ter uma ideia, 2018, quando eu estive no Ceará, o Ceará, nem Fortaleza, nunca tinha negociado um jogador. Nunca tinha feito um negócio. Aí, a partir de 18, daquele tempo, começou. Pegaram o gosto, né? Ah, e o futebol hoje é um grande negócio, né? Que não tô criticando Não. isso, não. É a grande realidade, né? Sempre Aí- foi, aqui hoje tem produto. Hoje, aí que o Ruth falou, mercadoria, que a gente falou. Aí vamos lá mais para trás para análise, né? A nova lei, né? A Lei Pelé. Ela prejudicou demais. Ela ajudou muito quem? Os grandes jogadores e os grandes empresários. Acabou. E quanto por cento é isso do percentual do nosso mercado? 2%. É verdade. 98, 97% dos jogadores gostariam de ter vínculo com o clube. Porque a maioria trabalha 3 meses, 2 meses e não trabalha mais. A realidade do futebol é essa, né? É essa. O que a gente vê é a elite da elite da É, elite. exatamente. 97% dos jogadores ganham, vamos lá, 94% ganham até um salário mínimo. 94%. De 94 a 97, da 96 ganha de 5 a 10 mil da opção. Aí 98 entra de 50 mil. E aí 1% é de 500 mil. Não, 0,40%. Aí os jogadores nossos, o que fazem hoje? Eles vão embora com 16 anos. Tu sabe quem é que está na Europa hoje? Não sei se vocês estão acompanhando isso, eu estou acompanhando. Sabe qual foi o time que foi jogar na Europa? Sempre vai os times de base jogar na Europa. Do Fortaleza foi o Sub-14. Do Ceará foi o Sub-17. Do Sport foi o Sub-15. Pra ver a ascensão. Do dos Nordeste. caras. Eles estão levando hoje os meninos de Sub-14, 15 já para Conhece ver. o Gustavo Schmidt, né? Claro. Trabalhando na base do Grêmio. Claro. Ele esteve aqui ontem. E ele contou que quando ele assumiu a base do Grêmio em 2017... Não, 16? Eu não sei, mas era Tá. o Sub-17 do Grêmio. que Não, acho quis que foi, botar não, foi disputar. até na primeira gestão do Romildo. Foi até na O Grêmio não jogou o campeonato. Aí o Grêmio, ele comprou uma briga com a federação Eu lembro disso. para não disputar o Sub-17 do Campeonato Gaúcho. E o que o Grêmio fez? Foi fazer excursão. É isso aí. Foi pra Europa. Foi pra Europa. Foi pra Foi no Europa. Uruguai Foi também. no Uruguai, Eu lembro foi fazer disso. excursão justamente por causa disso que tu tá falando, né, Liz? Claro, mas os caras já estão mapeando, né? E a gente está trabalhando, como eu falei anteriormente, para vender. Agora vamos lá, o Hendrick. O Pato aqui, o Gabriel Carvalho, o Anderson. Tem O Pato não jogou Grenal, gente. Tem um zagueiro O do Pato nunca Palmeiras jogou um aí. Grenal. Aí vamos lá agora o Estevão. É. O Tem um Estevão tá indo zagueiro pro do Chelsea. Palmeiras que saiu sem O jogar. Vitor Reis. Vitor Reis. Agora vamos lá, dois caras que jogaram comigo, o Ângelo, Marcos Leonardo. Marcos o Leonardo. Marcos Leonardo, o David Washington. O Ângelo foi pro Chelsea, ele não jogou no Chelsea. Esse que tá no Inter, o Diego Rosa aí do Grêmio, Teve lá no City. não jogou no profissional. E aí do Grêmio. times secundários que eles têm também. Times que eles vão botando. Chama de O Andrei, B, né? o Andrei que entrou agora no segundo tempo da seleção. Ele tá no Chelsea. No Chelsea ele não joga. Ele foi emprestado pro Sim. time da Bélgica, agora ele voltou, aí ele jogou, entrou no jogo. Olha agora no Mundial se O ele joga. Kaique do Juventude jogaria no Grêmio, na tua opinião? Ele que acabou não vindo? Jogaria. O Kaique que eu vi jogar, Isso, aquele, é. jogaria. Opa, no Grêmio e no Inter. Poxa. Aquele que jogou a Copa do Brasil, o Gauchão pelo Juventude, que eliminou o Inter. Isso, Aham. isso. O Mas Kaique ele não é mais aquele, né? teve uma lesão, né? Um ano parado. Um ano Mas aí parado. não dá pra contratar, né, Liz? Bom, É Ruth, que a aí- discussão que a gente faz. Mas É que como é não, que ele não tá é que não dá jogando pra no contratar. Juventude? Não, dá não. pra Tá contratar jogando como? nos moldes Não, que o ele não Juventude tá quer. jogando. Tá jogando que nível? Ele voltou Que nível agora. ele tá jogando? Peraí, eu encontrei o Kaique agora, há 1 mês e meio atrás, na arquibancada, na cadeira do Jacone. Eu fui ver Juventude Ceará. Aí fiquei junto com os jogadores do Juventude que não estavam relacionados. Tava o Gilberto, tava ele, tava o Sam, tudo tava machucado, estavam voltando. Aí conversei com o Kaique, eu me dou bem com o Kaique. Eu acho ele um cara show de bola, tá? Disse que eu tô bem, tô voltando, já tô participando dos treinos normalmente, já joguei um jogo, tô entrando gradativamente, tô legal. Foi isso que ele falou. Puxa, agora, análise de joelho é complicado, né, cara? Não é só isso, Liz, que eu tô discutindo. Eu falo numa questão, tu fala na questão mais desportiva. Esportiva, total. Tu pede o jogador e o executivo que se vire pra conseguir. Total. Eu falo como torcedor. Eu acho que 7 milhões para um jogador de 30 anos Não vale. que vem de uma lesão grave. Tu manda o Luan Cândido, independente de qual jogador tu manda, pagando o salário dele 100%, eu acho uma negociação absurda. Eu, como torcedor do Grêmio, Sim. eu acho absurdo. Agora o Mano pediu. Olha, eu quero ele. Óbvio que o Dei Mano e o jeito. Filipão, né, Dei deram- jeito. deram Eu Eles vou uma falar querem uma saber de coisa aqui, dinheiro. ó. Eu vou falar uma coisa que vocês vão lembrar, e eu não vou dar nome aqui. Nessa mesma questão de lesão.
O Emerson, no Grêmio, foi avaliado, condenado. foi condenado. Não, Não- pode mandar embora. Não vai conseguir Não vai jogar mais Tem por causa do encurtamento, joelho. tem Tem encurtamento. curta, a Na perna base, mais curta que a na outra. base ele já chegou em E eu era repórter na época lá. O médico que fez a avaliação se equivocou. Mas vamos lá, o Rodrigo Grau. Rodrigo Grau era do Inter, pô. O Rodrigo Grau teve uma dificuldade na concentração do Inter, uma questão médica. E o Inter, não, esse jogador não vai dar, não vamos investir, não sei o quê. Pum, o Abílio levou ele lá pro Grêmio. Nunca mais teve nada, foi controlado, uma medicação. Tá lá tal. de diretor em Portugal. Em Portugal, já jogou no Japão. É, ele tá lá, é uma figuraça, mas era um cara futebolista. que teve um clube que achava que não dava, por causa da questão física, médica, e outro investiu e deu. Então, isso acontece. Agora, o Grêmio disse que estava com problema na lesão. Sim. Isso Dois- foi nota oficial? Foi 2 exames. É dois mesmo? exames. Por isso que o Grêmio saiu da negociação. Reprovou em 2 exames. Uma queima-roupa pra ti aqui, Lisca. Se tu achas que o Tite não deve nada ao Lancelotti. Eu posso responder, eu acho que não deve nada. não. Mas Tu ninguém quer saber, velho. Não, mas é que ele não. Vocês querem Ele é complicar o treinador. cara. Não Não, dá é, casca querem de banana. complicar o pro- cara. Eu gosto do Tite pra caramba. Vocês querem Acho, complicar o cara, acho um velho. baita do treinador. Acho que não deve muito, não. Eu acho que o Ancelotti está, talvez, num dos piores momentos da carreira dele, né? Não sei se vocês viram Claro. o Real Madrid no ano passado, né? sim, sim. Foi atropelado, Queda livre. foi atropelado pelo Arsenal. Mas o City O agora Arsenal também- jogou muito aquele jogo. Foi atropelado e não, E pelo foi, Barcelona, e não né? foi uma fatalidade, não. O Arsenal jogou melhor Os dois jogos. Os dois jogos. Não, o Arteta tem a construção do Arteta é... Mas o Não, City sim, nessa é. temporada Pra quem não não ganhou sabe, o nada. Arteta, também ele que o era Guardiola- auxiliar do Ah, Guardiola. o Thiago sim. Guardiola. E constrói igual, né? Um 3-2, Já tá uns é 4 anos, ela é acho. construção de 3, 2 caras na amplitude e o meio deles que é a diferença. É um quadradinho e com um 9 ainda. Então eles estão atacando sempre com 7. É 7 o tempo inteiro, né? E o Arteta... Pena que o Arsenal não confirmou, né? Não, Mais e é uma vez, o né? clube Pegou o mais PSG, né? roubado na Europa. Mas a qualidade do jogo do Arsenal esse ano, pra mim, coletivamente, chamou. Agora, o PSG tá mostrando uma multifuncionalidade do jogo, né? Quem é o 9 do PSG? É o Dembélé de falso 9. E quando ele não jogou, quem que jogou? Agora joga o Nesse Gonçalo último Ramos. jogo. Não, mas nem no último jogo. Ahn, Turhan? Não, o o baixinho. Turhan é da Inter de Milão. Não, o baixinho. O irmão dele. O de 21 anos, que São joga na dois extrema. irmãos, Turhan, O velho. Doué? Dué. O Dué jogou de 9. Ah, time Mas ele joga muito E esse quem Dué, é né? o, quem é o cincão, o volantão do PSG? O PSG não tem, ele joga com 2 meses, que é o Vitinho. e É o João Neves. Vitinho E quem é o 10? O PSG não tem um 10. Então eles não têm o 9, eles não têm o 10, Então, e eles não têm o 5 e são o melhor time do mundo. E todo mundo Gente, joga. pelo amor de Deus, gente. Mas aí eu vou te perguntar, Lisca, é o que eu falo, o futebol... Agora, tu já o viu futebol não muda tu já muito. viu a movimentação dos caras? Tu já viu a loucura, combinação a do inteligência. Barcola com o Hakimi? Qual o melhor... Uma hora um na amplitude, um por dentro. O Hakimi ele é quase um extremo. Mas e quando ele vem por dentro e o Barcola tá aberto? Sim. Só pra É que lembrar é uma coisa... triangulação que o Luiz Henrique conseguiu aprimorar, que os times não Sabe por conseguem quê? marcar. Mas é no tempo certo, é na distância correta, é com a sincronia de movimento. Essa é a diferença, Ruschel. É isso que o Brasil precisa. Sabe que eu falo... É isso, não eu é falo individualidade. Individualidade nós temos. É, Driblar nós nós sabemos. sabemos, Nós temos que sabemos. sincronizar as coisas. Só não- marcar. Só pede Que pra bom não, que o só Lisca pede veio, pra não hein? podar, né? Não, Só não pede vai pra não mudar, vai podar. aumentar. Ah. Porque os caras vão pegar a bola em situação de drible. Porque tu trabalha pra botar os teus melhores jogadores em situação de 1 contra 1. Agora, se tu não. Mas esse 1 contra 1, pra ele driblar o cara e ter a vantagem, servir alguém ou fazer o gol. Não adianta eu ficar. Eu vejo o jogo. O Vini Júnior pega a bola e sai correndo com a bola, dá um desespero. Porque cara. assim, ó. Agoniante. Tá agoniante. a Aí, questão aí o Rodrigo pega a bola e sai correndo. A Aí tu questão olha do o Vini PSG. Júnior. Tá. Nós tomamos 4-1 da Argentina. Tomamos. Sim. Quantos Passei. dribles a Argentina deu? Não deu. Nos 4 Não. gols. Não precisou. Não, e outra. Construção o de Vini jogo, Júnior, né? tu falou, deu um exemplo Mas muito tem bom uma hora agora. que tem o drible, Guto, porque o drible, o futebol, assim, ó. recurso. É do próprio quando jogador, tu pega né? a bola, tu tem várias opções. Eu posso carregar, eu posso driblar. Qual é a certa? E É outra. a circunstância, na hora do jogo. É aquela que vai fazer tu ter Se vantagem, apresenta melhor, vantagem posicional, vantagem numérica, e tu vai fluir o teu jogo pra tu dar E o sequência. Lisca trouxe o exemplo do Vini Júnior. É exatamente isso, eu bato nessa tecla há um tempo. O Vini Júnior da seleção, por que ele não rende tanto? Claro que ele tem que demonstrar um nível maior, mas no Real Madrid, quando ele usa o recurso do drible, é questão de que ele tem essa condição e vai potencializar a jogada. No Brasil, é como se fosse o único recurso que ele tem. Exatamente. Mas aí a lei do beneficiário e do beneficiado. O Vini Júnior, tudo que ele faz tem que ser bom pro time.
E tudo que o time faz tem que ser bom pra ele. E no Brasil nós não temos isso, gente. Pô, mas ele faz essa jogada de fundo lá, mas vem 3, 4 de trás. Exatamente, só por quê? Porque o meia não aproximou por trás, o 9 não deu Uma opção barbada, de pivô. né? Ele vai no fundo, o meia dá do pra lado trás. oposto não tem opção de diagonal. Tu tem que ter várias opções. E aí tu vai fazer a escolha. Vai depender do quê? Do teu posicionamento, do posicionamento da bola, do espaço que tu tem e do adversário. São quatro coisas, são quatro referências. Por que Ele que vai você... no fundo lá, e aí o cara espera o cruzamento, mas vem 3, 4 de trás, ele mete pra trás. Mas como é que tu preenche a área? Se o Brasil não entrar um no primeiro, um no segundo, um por trás, 2 homens por trás para rebote, isso tudo é tática, é trabalhado. E quando é que nós ganhamos a Copa? Tu falou que nós estamos 24 anos. Foi com Parreira, quando a gente baixou o Mauro Silva, 3 zagueiros. Mazinho. Botou o Mazinho no lugar do Raí. Raí. Mauro Silva, Márcio Santos e Aldair. 3 cavalos. 3 cavalos, ninguém passava. E Lembra? mais o Dunga, né? Aí, Dunga, Pega Raí e Zinho. O que ele fez? Tirou o Raí. Tá muito faceiro. Mazinho. Dunga, Mazinho, Ezinho. Aí tu tinha E dois ninguém laterais. gostava. O Zinho jogava muita bola, né? Claro. Pelo amor de Deus, gente. Por que que você... Aí Romário e Bebeto. Ganhamos a Copa. No outro ano, os o que que o laterais Filipão... que cruzavam! Mas nós tínhamos proteção. que cruzavam. Agora, com Daniel Alves e Marcelo, nós não vamos ganhar a Copa. Com linha de 4. Nós não vamos ganhar. Pô, o Daniel Alves, o que o Barcelona fazia para ele jogar? Protegia ele e ele era um atacante. E o Marcelo também. Aí vamos jogar a Copa. Baixa E os o dois, Daniel né? Alves, quando ele jogava adiantado, ele potencializava o Messi. Que tava Todo sempre mundo. na- O Messi na era. função. Agradece o Daniel Alves até hoje pelos passes que Sim. dava. E o Daniel Alves fala isso em entrevista, que ele tinha que estar perto do Messi e tocar a bola, mesmo que não fosse uma indicação e conselho do Guardiola, porque ele tinha que deixar o Messi Mas o ativo no jogo. Daniel, ele se consagrou porque o Barcelona deixava ele jogar, mas na seleção tu não pode sabe fazer que um sistema pro Daniel jogar. A gente falou do... Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Aribem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul e exportado para mais de 40 países. Encontre as delícias Alibem nos melhores supermercados e aproveite Alibem bem juntinho de você. Por que a torcida e a imprensa gostam de jogadores dribladores e vocês, treinadores, preferem jogadores disciplinados e inteligentes? Eu adoro jogador driblador, velho. Meu Deus. Agora, se ele for Se a Malhão te obedecer, tu tira. Não tiro. Não tiro. Se ele é bom, se ele pode decidir, eu não tiro. Tá louco. Eu trabalhei com vários dribladores, tu tá louco. Eu me criei jogando contra o maior de todos, que era o Ronaldinho Gaúcho. Me criei, eu tinha que fazer marcação dupla, eu tinha que fazer cobertura, eu não adiantava porcaria nenhuma. Porque ele driblava dois, driblava três. Bom, ele fez um gol uma vez em mim no suplementar do Beira-Rio. Ele pegou a bola, lembra no banco ali do suplementar? Sim, Tu entrava ali, tinha aquele já o banco de ferro ali. E era bem no meio do campo, lembra? E ele pegou a bola no meio do campo, ficou de costa pra linha, afunilado na linha, e eu na frente dele. E eu, sabe o que eu falei, Ruxo? Calma que ele não tem pra onde sair. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. E o meu volante fechando nele. Aí ele ameaçou que ia dar o passe pra trás no zagueiro, Ruxo. E aí ele já deu aquele rabo de vaca que ele dava e deu no meio das canas. E aí já abriu Abriu o time. abriu tudo. Aí ele, veio o outro zagueiro, ele pedalou, pum, fundo, veio o Ivan, que é irmão do Renan, que era meu goleiro. Ele driblou o Renan. Entrou com bola e tudo. Ele tinha 15 anos. Aí ele veio na minha direção, fez pá, guardou, saiu caminhando. Aí no Sub-17, aí contra ele também, né? Aí ele desceu só pra jogar, ele e o Gavião. Aí, 2 campeões do mundo, Gavião e Ronaldo, e no meu time tinha o Rincon e o Fábio Pinto, pelo Inter. Né? Fábio Pinto. Jogou no Grêmio depois. Jogou no Grêmio. Aí, a primeira venda do Inter. Dessa novo tempo do Inter foi o Fábio Pinto pro Oviedo. E depois o Diogo Rincon pro Dinamo Kiev. Também foi as primeiras vendas. Aí nós fomos jogar, Ruxo. Aí empatamos o primeiro Grenal, 2 gols dele. Aí fomos decidir no Beira-Rio, 2-1 pra eles, nós 2-2 e ganhamos 3-2, somos campeão. Aí ele saindo, né, lá, quando o túnel ia pro outro lado ainda do Beira-Rio. Eu fui correndo atrás dele. Agora ele vai ouvir. Agora ele vai. Aí saí correndo. Cheguei, ele tava de costas, bati nas costas, ele virou. E aí? E agora? Quem é que, não sei o quê. É muito bom mesmo, esse teu time aí, ó, sacanagem. Pô, gostei de ver, desci pra jogar, mas teu time é muito bom, parabéns. Tu vai longe, se virou, foi embora, me desarmou, eu fiquei quieto. Mas, Elias, a gente falava do PSG, né? Tu falou muito bem que o PSG não tem 10, não tem 5, não tem 9. Mas sabe o que me lembra o time do PSG?
o time do Barcelona multicampeão. Boa. Onde o Xavi e o Iniesta, tu não sabe o que é? Boa. Também não tinha. Não, também não tu tinha sabe 9. tu não tinha o 9 porque o Soares era desse time, mas o Soares jogava pela direita. Ele jogava aberto. Ele jogava aberto pela jogava direita, aberto. o Messi centralizado, Isso aí, como um solto, falso 9, solto. E o Neymar pela esquerda. Exatamente. Né? Ah. Então era um time também e que jogava. Tu te lembra quem que jogava na zaga seguido? Mascherano. O Mascherano jogava na zaga. Mascherano era Claro, zagueiro. é isso aí. Ou seja, Zagueiro. era um time que não tinha um zagueiro, era um time que não tinha 5, era um time que não tinha 8, não tinha 10, não tinha 9. E só O que futebol o Messi era o moderno Messi. mudou muito. Não, posição. Não, mas Tu não essa- tinha A um especificidade armador, da jogadores função. inteligentes. A É especificidade que todos da armavam, função né, mudou, cara? Ruxo. É isso aí. Hoje, só o 10, armador, articulador, ele perdeu espaço, cara. Por que o Ganso não joga? É. E o Ganso joga pra caramba, Meu cara. pau. O Ganso joga bola demais. Ô, Ruxo, eu joguei um Santos e Fluminense dentro da Vila Belmiro. Aquele time do Diniz do Fluminense. Bem pra caramba, líder. E eu digo, nossa, mãe do céu. E o Ganso, na Vila, querendo jogar. Meu amigo, É difícil, né? que? O cara joga muito Fazia bola. tempo que eu não via. Mas ele joga caminhando. É. É verdade. Ele joga caminhando, só que o time Joga do Fluminense caminhando. com o Diniz favorecia isso. Por quê? Ah, claro. Se aproxima, tudo pertinho. Aí o Cano começou a jogar pra caramba, o Ganso, Felipe Melo, os caras que não tem tanta velocidade, não tem tanta transição, mas a bola... Cara, o que esse cara fez, velho? De corta-luz, e passe entre linha, e passe onde ninguém via, ele tuf. Aí daqui a pouco ele puxava assim com o pezinho pra trás, na minha direção. E o que ele vai fazer? Daqui a pouco, tuf! E o caraca, velho. Cara, esse cara aí... Só que hoje, o que tá se falando do Flamengo? Do Arrascaeta. Intensidade. Ele não conseguiu jogar, cara. Ah. Tu viu que pegava uma bola, tinha que. Aí agora ele vai botar pra acelerar pra ir no 1 contra 1. Ele não vai. Eu acho que uma das O vantagens... Ganso não vai. O Arrascaeta, e não é nenhum demérito deles, porque Não, se, claro. se é o perfil deles aqui do Brasil, porque o nosso futebol é assim, eu acho sensacional. Agora, é o mesmo discurso do Arrascaeta, esse do Ganso, e se o Arrascaeta tinha alguma projeção de ir pra Europa, eu não conseguia... Se complicou. Não, é aí que tá, eu não conseguia ver o Arrascaeta nem em 2019, por exemplo, na Europa, e não porque ele não tinha qualidade, ou porque ele não tava no auge físico, não, é porque é uma situação de perfil. Ele não tem Exatamente. o perfil de... Mas de vamos jogo olhar aqui europeu. do lado. O Uruguai tá aqui do nosso lado. O Arrascaeta é titular do Uruguai? Na verdade, ele foi odiado um bom tempo. Não, Ele E não o é Inter titular. não quis o Ele é Arrascaeta. chamado, joga, ele é não é chamado de titular. peito frio aí no Uruguai. E o né? Inter Porque Ele não é o Arrascaeta. titular. Agora, tecnicamente. Não tem tesão, né? Agora, se Ah, é teu bom, time bom é jogador. totalmente propositivo, se impõe e ele não vai precisar E o Inter acelerar perdeu muito, ele no aeroporto, ele vai né? jogar. O Inter perdeu ele no aeroporto, Eu acho né? que, o, por exemplo, O o Arrascaeta, ele é melhor Cruzeiro, que o, né? que O Cruzeiro Almada, perdeu no por exemplo. aeroporto. Não, o presidente disse que iria ser reserva aqui. Eu O presidente acho- Vitório Pires. Eu acho E que trouxeram o... quem? Nico Lopes? Não, outro antes. Não, o Nicolás foi depois. Eu não Tá, sei... mas eles trouxeram no lugar do Eu não Arrascaeta. lembro, O né? Inter Não, veio o quis. Sorondo, naquela turma ali, era pra ser os dois, né? Não, mas veio o meia também, Lisca. Tu não lembra? Eu não lembro Quando que o esse Inter foi não o quis meio. o Arrascaeta. Não lembro. Não é que não quis, eu acho que Não, o Cruzeiro não botou quis. mais pila. Claro. E jogou muito do Cruzeiro também. Pô, né? Jogou. Bola Por isso que pra eu digo que foi no caramba. aeroporto, porque teve pila. O empresário trocou a... Que tem essa história do... Aqui um cara que não tem por que defender o Vitório Pífero. Nenhum colorado, eu acredito. Né? Mas o Bosco, o Inter ofereceu, tinha apalavrado com o empresário. E aí o Cruzeiro chegou com força. E aí, por isso que eu digo que é no aeroporto. Porque ele foi-se embora. O Inter tirou o Gilberto, que o Lisca acabou de falar aqui do Corinthians, no aeroporto. Mas o Mas Guto aqui assistindo... Fernandão. Mas É. aqui quem Não. faz, aqui paga, né? Porque É. o Grêmio queria o Benítez ia buscar e Mas o Inter isso é- atravessou Ah, o mas negócio. Mas isso é acontece todo corriqueiro, dia. né, Boa? Acontece Isso é todo dia. corriqueiro, né? E hoje em dia, com as informações que tem, opa, o Guto interessa ao Inter. Vai Pô, embora. o Grêmio tá vendo, o Vasco tá vendo, tá todo mundo vendo. Falam tão mal dos três volantes, né? Só que quando tu tem três volantes de qualidade, que nem o Flamengo tem, é o Pulgar, o Gerson e o Jorginho, é uma coisa se torna absurda. E só que O Jorginho já tava na reserva lá também, né? Olhando essa Copa do Mundo, Lisca, a gente... Bom, o Arrascaeta aqui, ele sobra. Mas tu olhando o próprio time do Flamengo jogando a Copa do Mundo, tu via que o Arrascaeta, ele tava em outra rotação dos próprios companheiros. Perfeito. Pela característica. Eu acho que ele tá com alguma dificuldade, cara, física. E aí eu acho que a diferença é que o Botafogo leva uma vantagem em cima do Flamengo, porque os dois têm 10 com a mesa parecidos, que é o Almada, né, o do Botafogo. Já saiu, né? Qual é esse que tá jogando? É o venezuelano. Ah, Savarino. 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 Mas Savarino é atacante, cara. Mas joga com a 10 ali na Mas ele é função. atacante. Eu joguei contra o Savarino, ele tava no Atlético eu acho Mineiro. baita jogador. É muito bom. Ele é muito jogador. mais... Muito bom. Tu olha o jogo Esse é outro multifuncional, joga em qualquer lugar. Só que tu olha o jogo do Botafogo, tu Disciplinado. não vê que Muito. tem algum jogador que é mais cadenciador, mais troteador.
Lá o Savarino, ele joga também correndo intensidade Acelerando. da mesma maneira que joga o Marlon Freitas, que jogam os outros caras. Então tu não nota essa diferença que a gente notou no Flamengo. Porque o Flamengo era um time de muita intensidade com o Jorginho, o Pulgar, Gerson, fez um baita mundial aquele, o ponteiro lá. Araújo. Não, o Luiz Araújo. Fez um O baita. Luiz Araújo é um jogador moderno, né? Um jogador técnico, um jogador de velocidade. Isso. Tem um contra um, sabe fazer gol. O centroavante que ganhou lá a Plata, né? É. Gonçalo Plata. Gonçalo. Gonçalo Plata ganhou a posição também, tudo de intensidade correndo, e tu olhava o Arrascaeta, parecia que ele tava em outra rotação Mas do ele jogo. acho que vem voltando de uma lesão Pode ser, também. não, eu mas acho que meses mesmo. depois. Eu acho que vem. característica. Porque bola ele tem, né? Pô, pelo amor de E Deus. quem dá assistência pro Igor Jesus contra o PSG é o Savarino. É o Savarino. Uma curiosidade. Uma bela transição, né? Que também é... Do treinador tem como jogar, e a maioria entende que é difícil, quase impossível, jogar com o Bruno Henrique e o Thiago Maia juntos, não diminui a intensidade. Não, pessoal, depende do que tu quer. Né? No jogo, Tu vai depende jogar de... no Maracanã contra o Flamengo, dá pra jogar com os dois, primeira e segunda? Eu não gosto muito do Thiago como primeiro. Entende? Eu acho que ele já foi, já jogou, mas hoje ele já tá numa idade um pouco, né? E principalmente pela mobilidade. O primeiro volante hoje ele tem que ser muito rápido na ação, na troca de direção, sabe? Encurtou, voltou, trocou, foi ali, foi aqui. Não é característica do Thiago. São ações rápidas, né? São Exato. imaginativas, mas não são Exato. Agora, para construir, ok. Mas para pressionar, para cobrir. E tem uma outra dificuldade que eu acho o Thiago como primeiro volante. Ele é muito canhoto. Ele não usa o pé direito quase que nunca. E o primeiro volante, ele joga de frente, então ele pega aqui, joga lá. Ele pega aqui, joga aqui. Só consegui- Ele joga pivô. Só viu um bom volante pé esquerdo, Mancuso. Mas também não era o primeiro. Mas jogava de E aí primeiro. a lateralidade, assim, ó, tu sai pra cobertura do lado é uma coisa, mas tu sai pro outro, já não é a mesma coisa. Né? Então eu acho que difícil. É que o Inter joga diferente do Grêmio na saída de volantes. O Grêmio joga com os volantes em linha. 2 volantes em linha, E o perfeito. Inter joga com um centralizado na Perfeito. frente dos zagueiros. Mas isso mudou esse ano, né? Porque ano passado era Fernando e Bruno Henrique na mesma linha. E alguns jogos também, não, né? mas tô falando esse Fernando ano e que Thiago tu Maia viu o também. Fernando jogando, por exemplo, no meio dos zagueiros. Então isso que o Lisca fala é perfeito, porque o que tu precisa? Tu olha de frente do meio. Tu tem o lado direito e o lado esquerdo para jogar. O Grêmio já é o contrário. O volante pelo lado esquerdo já tem mais tendência a jogar pelo lado esquerdo, é mais fácil. Pode ser canhoto, pode ser destro. Mas essa é a dificuldade que o volante que o Thiago Maia tem hoje. Agora- Mas assim, uma lição da Copa aí também, claro que tem, né? Mas as duplas de volantes estão voltando. Entende? Estão voltando. Ah, É o verdade. Vitinho e João Neves. E o Mas, que o mas Kobe por lembra que que do... permite- Pra por que que- dinâmica, mas pra por que que dinâmica de permitem- jogo. Por que permitem eles serem essa dupla de volantes? Porque eles atuam hoje numa função, não é posição. Função. Futebol é de função. um todo meio campista. Eles estão em todo o campo. Ah, Mas o que o meio-campista tem que fazer? Qual é a função do meio-campista? É pisar no campo todo. Marcar, articular e chegar. O futebol não é muito difícil. Tu marca, Gomes fez tu 2 articula gols, e tu cria e faz O gol. João Neves. aham. João Neves. E o Vitinho e o João Neves fazem isso. Os dois, eles articulam, marcam, encurtam, aceleram, tem passe curto, tem passe longo, tem penetração, pisam na área. Fazem gols. Fazem gol. E o outro canhoto, como é que é da Espanha? O Fabian Ruiz. Pô, qual é a posição do Fábio Ruiz? Ele joga de meia esquerda, mas ele tá todo lado do campo. Mas teve hora que ele tava pela direita, teve hora que ele tava mais centralizado, chegando no falso 9. Mérito do Já Luiz que Henrique. E o estão melhor falando de momento- esquema de jogo, uma coisa que eu tenho notado, e adoro isso, nesse Mundial, Leandro, como eles trocam o jogo, cara. O cara tá aqui no lado, porque dá um As inversões. Verticalidade. Que Isso não é- fazem, a gente não vê no futebol Mas isso é brasileiro. o princípio básico, deveria ser de Pelo ataque, né? amor Começa de de um Deus. lado, termina do Ô, outro. Lisca, Articula tu o tava no adversário. Ceará quando chegou o técnico desse Fortaleza Voivoda, né? Tu não tava lá por lá? Não, Mais era o adiante. Ceni. Era o CN? Era o CN. Tá, porque eu me lembro, claro, vamos fazer uma comparação com esses times, mas foi o primeiro técnico que me surpreendeu com jogadores que não guardavam posição no futebol brasileiro. Eu me lembro que ele tinha o ala, que era o Lucas Crespim, eu acho que era o nome, não era? Pô, tentei levar pro América. Tá, era Ele ele, jogou né? no Guarani. Jogou no Guarani, Ah, o né? meu irmão- É base do Santos. Ele era... O meu irmão dizia, é, meu irmão mais sério. Muito Ricardo, bom jogador. Sugere pro Inter. Muito cara. bom jogador. Ele Tá na Tailândia. Ele era ala esquerda, jogando com a 10. Perfeito. Quando tu via... E ele nunca jogou ali. Não. Foi a primeira vez E que botaram quando tu Crispim. via, o time do Fortaleza, ele se mudava tanto que ele tava na lateral direita. Aquele time tava encaixadinho. Era Tava encaixadinho. era legal de ver taticamente aquele time, justamente porque ninguém daquele time guardava a posição. E quando encaixa, Ruxa, esse é o nosso grande, né, a nossa grande missão. Encaixar as peças. Entende? Fazer que elas juntas, que a gente chama aí no vocabulário moderno, Bosco. Sabe como é que eles chamam isso?
Aí quando tu se associa o ponteiro com o lateral e os dois, pô, o Lula com o Vacaria, pô, o Lula. Eu jogo com Kobe, é uma coisa, com o Dalpisol é outra, entende? É a relação socioafetiva. A relação socioafetiva, mas hoje é o vocabulário. Quer me enlouquecer. Mas a relação socioafetiva, não é ou não é? Com certeza. É isso aí. Funciona. Faz com que, por exemplo, vamos lá aqui, que o Christian jogava com o Fabiano. Sim. Ou que o Jardel com o Paulo Nunes. Jardel com o Paulo Nunes, entende? O Arce chegando ali com as coberturas do Dinho, né? Goiano, Dinho, né? O Grêmio Show. Arilson e Carlos Miguel. Arilson, o lembra o Valdo? O Valdo era brincadeira, né, cara? O Valdo, Cristóvão. é. Quem era o volante? Eu não me lembro quem era o volante, cara. Ou Oswaldo e Wilson Tadei. Naquela época, tu tinha eu acho que o Jandir vem depois, tu tem qual ano? Seu 88? É. Pô, 88. sabe que eu fiz uma live com o Valdo? Tava treinando a seleção do Congo. O Valdo quase que foi. O Valdo, eu ia pra Arábia e o Valdo ia ser meu auxiliar. Imagina! Não, jogou muito. Imagina, cara. Cara, Ele com a tava treinando a categoria. seleção do Congo, não sei agora. Mas aqui, ó, olha os meias internos, quer ver? Vamos lá, tu, Colorado. Carpegiani, Falcão e Batista. Meu Deus. Quem é que era volante aí? Quem é que era meia? Nós estamos falando dos anos 70. Eu achava que o Falcão era volante. O que o Falcão era? Sabe qual é um dos maiores orgulhos que eu tenho no Inter? No meu trabalho no Inter? É ter formado todo aquele jogador que a gente formou. Qual é a posição do Sops? Qual é a do Paulista? Qual é a do Rincon? Qual é a do Fábio Pinto? Qual é a do Daniel Carvalho? Qual é a do Rockenbach? Qual é que é a do Cleiton Xavier? Não, são meias atacantes, eles fazem o que tem que fazer. O que tem que se adaptar pro time. Não tem aqui, eu só faço isso. O jogador que olhar pra ti e dizer assim, ó, eu só faço Só isso. sei fazer isso. Tchau, filho. O Rockenbach foi um crime ter pego um time ruim do Grêmio. É verdade. É verdade. Mas eu joguei aquela final contra Grêmio e Caxias, tu lembra? Sim, que o claro. Dalpisol até hoje diz que os 8 minutos estão certos. Ele me deve Isso! essa. Ele me deve essa. Ele me deve essa. absurdo! Até empatar, até empatar. Chaga. Que Eu o tiro Damião- onda do Marcos o Chaga Damião- até hoje. O Damião Viu que ele consagrou. marcou? Eu O disse Damião. pra mim. Sabe quem era o primeiro volante? Sabe quem é que jogava no Grêmio? Era ele. Sabe o que eu fiz hoje? Não deixa ele pegar na bola. Eu botei um meia, como mais ou menos o Renato fez agora, que botou o Donato como né? meia. É. Eu botei o D, que era meu volante, meia, mas Marcos Rogério, Itaqui e Edenilson. Tu pega o Rockenbach e não deixa ele lançar. Ele não tocou na é bola. verdade. Ele não tocou na... Só que aí, uma brechinha que nós demos no fim do primeiro tempo, ele meteu uma bola no William Magrão, que o Itaqui fez uma diagonal e o William Magrão fez o gol. Depois do jogo ele veio falar comigo, Fábio fui eu que levei pro Inter, tudo. Pô, bem que o pai me falou, falecido, até o pai do Rockenbach faleceu, o seu Juarez, há um mês atrás, um beijão. Pô, foi. E era o. Bom, o Juarez era uma alicerce figura, dele. era uma O figura. alicerce dele. Bem que o pai disse que tu não ia deixar eu jogar. Eu digo, vou deixar tu pegar na bola e passe pra frente, passe. Aí todo mundo dizia, o Fábio que mais erra no Grêmio. Mas era o que arriscava? Quem é que dava passe pra frente? Não, e assim, Aí é muito fácil tu dizer assim, esse volante não erra passe. Que passe? pro Bom lado. amigo. Deixa eu só ir aqui pro. O Lisca sabe muito de futebol, mas, hein, o Guto, quem é que sabe mais de futebol? Não, ele tá que o chegando Lisca? aí. Agora o Lisca vai se apavorar. Vai se O apavorar. Choco? O Choco tá chegando. Tu acha que eu não conheço? Vem aí, ó. Esse Aí tu chora, aí tu chora. Aí, É o melhor da mesa, isso aí. conhece mais de futebol internacional É o do melhor que o deles. Kobe. O Kobe tá se Pô, não achando. sabe nada. Na raça e na bola, os craques se destacam e os pets também. Brian Plus tem proteína de qualidade, minerais orgânicos para garantir a vitalidade e um pelo saudável. Como tem o nosso Choco, seu pet merece essa jogada de craque. Craque é a nossa Forte Brian, que participa também de eventos sociais aí com cães que não têm, que os seus tutores não têm condições. Lá vai a Forte Brian para criar esses eventos e colaborar. Forte Brian, receita de lealdade. Vem aí o grande Choco. Pitacos do Choco. Oferecimento Forte Brian. E para Forte Brian, o Choco, será mesmo que o Zequinha tem alguma chance de ganhar do Grêmio nessa Recopa Gaúcha, Choco? Não, o Choco o Choco. Qual é o time do Choco? Não, o Choco é nosso. É azulaço. o Choco é azul, né? Azul, O Choco todo mundo sabe. O Rio Grande do Sul todo sabe. Esse Só é- falta o pai do Choco, o que é. Bah, mas aí deixa assim. Na raça e na bola, os craques se destacam e os pets também. Brian Plus tem proteína de qualidade e minerais orgânicos que vão garantir
a vitalidade, o seu cão bem intenso e aquele pelo saudável. O Choco nem pelo solta mais, não solta na verdade. Seu pet merece essa jogada de craque. Forte Brian, por exemplo, tem lá em Viamão, onde mora o nosso Guto Lopes, a Forte Brian. Choco, pra fechar, time brasileiro dos dois aí, Palmeiras ou Fluminense, Choco? Dá pra levar fé em algum deles aí, Choco? Surpreendeu o Choco desta feita. Valeu, Choco! Isso. Tá com 14 quilos, só pensa em comer. Tá gordo o Choco, né? Tá gordo. É que nem o Leandro ali que me pediu pra fazer uma pergunta pro Lisca. Mas tu não controla, da Olha, pessoa? ficou Tu não bravo. controla? A gente tenta, mas ele chora, Ele é pede. mesmo? Aí tu dá. Ele É que ele mora com a avó, né? Cachorro da avó! Ele Meu lida com cachorro só come emocional. banana. Meu Eu tenho cachorro que só eu come tenho banana. também, eu tenho. Não, ele fica olhando onde sabe onde tem a. Eu tenho um Forte Golden, Brian. eu tenho um Golden, cara, que cachorro parceiro, cara. É impressionante, Os cara. animais Só Cara, quer comer Quem banana. não tem cão não sabe. Ah, não sabe, pessoal. Ah, E eu tem uns tenho aí que estão dó. sendo abandonados, eu vi aí no frio aí, Vários. pô, que sacanagem. Aliás, sacanagem. sábado teve um Judiaria. evento muito bonito lá no Iguatemi, que foi de adoção. 73 cachorros foram Sério, adotados. cara? E um dos que adotou o cachorro foi o Bright White. Teve Ah, lá eu com- vi uma Ah, foto que lá. legal, Teve eu lá vi. com a esposa Ainda bem que dele, minha filha adotou. não teve lá, senão ela queria adotar uns dois. Será que o A Bright minha filha saiu White... chorando, né? É, imagina. Será que o Bright White vai ter dinheiro pra comprar ração ou a gente vai pedir Acho que pra não, Forte é. Brian? Não, ele tem- não. A Forte Bright já falou que vai Vai fornecer. presentear. vai Falar no presentear o Zequinha, eu Bright tive White. lá no Zequinha ontem Opa. de noite, o gramado ficou... Pô, Tá lindo, pô, né? Ah, que eu coisa tô jogando legal. lá, cara. Não, não, joguinho. não Pô, começa. maravilhoso. Ficou bom porque Eu a e o bola, Ayrton a bola Bolt. agora rola. Não, Antes maravilhoso. ela vinha. Antes era viva. Era Tava viva. um lixo aquele gramado. Cara, tava muito Tem bonito. o certificado, o Milton Não, Machado lindo, me lindo, mandou lindo. Parabéns, o parabéns. certificado da FIFA. Da FIFA. Parabéns, Não o é Milton. pouca 3 coisa. milhões e meio. Parabéns foi, o Kevin Krieger Meu também, que tá amigo, lá. foi O vereador Juliano comigo, Vedi Kleber. também. O Juliano Vedi trabalhou muito tempo na escolinha do Grêmio, do Inter. Trabalha nas escolinhas do São José. Estavam todos... e faz um trabalho muito bom no São José, né? A base Boa. do São José Ah, também. São José. O Júnior do São José agora perdeu pro Grêmio, que eu vi, né? No estadual. pô, perdeu Mas pro era o Grêmio, atual não é campeão. demérito. O atual campeão. Quando eu fui campeão gaúcho de Júnior em 2002, a final foi contra o São José. Bah. Pelo Grêmio ou pelo Inter? Pelo Inter. Pelo Inter. Tu trabalhou com o Kevin na base do Grêmio, não? É mais recente. Não, né? o Kevin, Não, o Kevin eu não. joguei com o Kevin. Né? Jogou, Joguei né? muita bola com o Kevin. né? O Kevin Kevin era foi- bom de foi- bola, pior o é Kevin isso. foi vereador comigo. Não é do PDT também? Não, ele Não, ele era era do PP. o PP, né? Ah, O tá. Kevin era bom de bola, só não tinha joelho. O joelho era O todo Leandro me pediu pra remendado. fazer uma pergunta pra Bom, ti bom ali. de olha. bola. Que nem o Márcio Bolzoni, né? O Márcio era bom de bola também? Só que ele tinha os joelhos tudo... Eu nunca joguei com o Márcio. O Márcio jogava muito pra ele. Jogava muito. Primeiro volante, Mas né? Só que chegava mais com as junto, pernas- hein? é. O Márcio, chegava junto. imagina. Até no juiz. Até no juiz. Arrumava cliente. Deu no juiz. Deu no juiz. A Ele gente tinha, arrumava a gente cliente, tinha um arrumava meio de cliente. campo. Outro dia ele Não, operava o a cara. gente Ele tinha um meio arrumava de campo. cliente no Que nem meu avô. Meu avô, quando abandonou a carreira, deu no juiz. Né? A gente tinha um meio de campo que tu vai conhecer, Lisca. Que era o Moreira, Luiz Moreira. Moreira, claro. Moreirinha. O Simões e o Bolzoni. Nossa. Cara, não tinha jogo que não tivesse briga. Bárbaro. Esses não jogos são foda. tinha jogo que não tivesse Mas o briga. Guto foi assim. feliz. Mas O onde? Márcio Lá no suplementar? Lá, não, lá, porque a gente tem um time da diretoria, né? E, Mas jogava ali no suplementar. Sim, o Eldorado. O Simões, falecido Simões, né? Era um grande cara. Mas era o nosso líder máximo, assim. E aí era o trio de volantes. Era o Luiz Moreira, o Moreira Simões de volante, e, aquele tamanho, né? e o Bolzoni. Mas Você imagina só. O Guto Sempre foi tinha feliz. O Guto foi feliz. O amigo Márcio Bolzoni está sempre nos ouvindo. Ele fazia 2 cirurgias. Ele operava o cara no jogo para operar o cara na segunda, no outro dia. Eram 2 processos Viu, cirúrgicos. Dabs? Aí ontem eu fui ver o jogo do Inter, né? Do Inter Sub-20 contra o Corinthians. Né? Vai cair o Inter? Não, acho que não. Pelo que eu vi E ontem... o Grêmio? Que Acho, perde. tomara que não também. Acho que também não, porque tem o Maninho, tem um bom time também. Agora, eu queria parabenizar. Eu sei que tá mal no campeonato, tá bem. Mas ontem, o Inter perdeu um jogador com 15 minutos de jogo. Jogou o jogo inteiro, quase que um a menos. E os meninos se superaram, cara. Se superaram, correram pra caramba, ganharam o jogo, acharam um gol, deram jeito de ganhar. Deram jeito de ganhar. E tava toda a diretoria do Inter lá ontem. Esse abrigo que o Guto tá hoje aqui, ontem tinha uns 200 lá na... Isso é bom, né? Ô, diretoria, Lisca, né? isso aí é legal. Eu gosto lá. O D'Alessandro tava lá, tava lá. O D'Alessandro era um exemplo. Fernando Sempre que ele Reck, o pode, ele vai. Julinho tava no rádio, a questão do rádio. Na base, quem fica na rádio é o Julinho. Tava em contato com o João Miguel,
que é auxiliar do Renan. Então os três ali vão pensando. João Miguel era o zagueiro aqui? O João Miguel, que era E o isso, Inter gente mudou boa. a comissão técnica do Sub-17. Mudou. Saiu o Éder, né? Saiu Foi o a Éder. que Depois assumiu. da derrota pro Grêmio na semifinal do Gauchão. É. Não, assumiu o preparador. Não, o auxiliar, Chiquinho. por enquanto. Chiquinho. É. Chiquinho. Ah, o Chiquinho, esse Lateral, lateral. Chiquinho. Interinamente, né? Aham. Mas Interinamente, sempre com a né? supervisão do Julinho. entende? Sabe que eu assisti, a gente Chiquinho fez ali merece, a Grenal fez o Inter Sub-17 contra o Flamengo Sub-17. O Flamengo é um time muito bom. Os ponteiros do Flamengo é de encher os olhos. O Flamengo é uma fábrica. E o né? Inter empatou o jogo no final no final, assim, na finaleira 44, com o Raikkonen. Raikkonen é diferenciado. É bom jogador. É diferenciado. E o biotipo? Ele, E o biotipo? ele é um adulto jogando no meio dos guri. Ele alto, Que nem forte. hoje, o Riquelme tá sobrando já no Sub-20. Eu fui Se ver ali, posiciona pô, bem. o Riquelme, pegou, botou o jogo embaixo Jota- do bolso no último jogo, no Grenal. É no Grenal, agora, botou o Grenal. Ele entrou no Que segundo jogou tempo. ele o Mac de... O Mac jogou de 9, né, cara? É, Aí jogou de 9. ficou mais ruim pro Mac, né? Não, claro que sim, mas é porque o Jardiel parece que tinha chegado atrasado, né, no jogo. Pois é, né? o Jardiel entrou no segundo é. tempo e fez o gol, né? Fez o gol. Bom, o Jardiel é o titular absoluto. Mas né? aí, como é que o Jardiel chega atrasado? E o Jardiel, cara, tem um Eu te potencial... pergunto, tu que eu tenho! É, eu não te pode, pergunto. não pode. E o Jardiel tem um potencial. E ele pode transformar um pouco que ele tem ainda de percentual Ele um é pouco muito bom. em força. É. Ele pode ser um cavalo, Não, cara. aquela copinha que não foi deste ano, a do 24, ele foi muito bem, te lembra? Ele arrastava os caras. Mas ele não tá mais arrastando, que eu fui ver uns 3 jogos anteriores ali e caiu 2, 3 bolas pra ele arrastar e ele não arrastou. E aquela Isso aí me copinha- preocupou. Isso me preocupou. E, e aquela copinha foi a do Gabriel Carvalho, que apareceu bem pra caramba, Era- e do Martins. O ataque era o Gustavo Nunes, o Jardiel e o Alisson. Nossa, É. pega essa correria. Eles têm a perna E esquerda o Gustavo boa. Nunes, ele termina a Copa São Ele Paulo. jogou muito bem a taça, o Gustavo. O que acontece? Termina a Copa São Paulo, o Soteldo se machuca, o Natan Fernandes se machuca. Ele jogou. E o Renato fica assim, eu preciso de um cara na base. Foi no Gustavo Nunes. E o Gustavo Nunes ganhou a posição dos dois. É verdade. Não, isso acontece. Por exemplo, hoje eu tava mexendo umas coisas ali, até vi umas fotos minha antiga do Olímpico. O primeiro Grenal que eu joguei na base do Inter no suplementar do Olímpico, puta, aquilo foi em 91, tinha a foto ali. E, cara, o que foi? Eu quero. Até me perdi o que eu tava falando aqui. Do Quando suplementar o primeiro 91. primeiro jogo que tu Não. jogou o Grenal ali no 91. suplementar do Olímpico 91. 91. E tu viu Tá. as fotos hoje, pegou as fotos, tava vendo as Isso. fotos. É, mas não me lembro o que Gustavo eu queria. Nunes que ganhou a posição. Ah, isso! Tá, vai lá. Aí, por exemplo, aí nós estamos. Hoje peguei umas fotos do Juventude antiga, de umas avaliação física do Alex Telles, do Ramiro, lá de 2013. Tava mexendo nos papéis. E eu comentei com a Dani. E aí tinha o Murilo, que era o lateral direito, né, que hoje é cantor de pagode, em São Paulo, dos Nossa. bons. Né? E o Murilo jogou o campeonato inteiro, Roxo. O campeonato inteiro. Aí ele foi suspenso. Aí nós fomos fazer a semifinal com o Grêmio, né, do Luxemburgo. Lembra? Isso em 2013. 2013. Ah, lembro. Aí lembro. ganhamos do Grêmio nos pênaltis também. E aí eu botei o Moisés, que veio pro Grêmio depois de lateral direito. O Moisés jogou um jogo, Guto. Só que ele jogou pra caramba. O Luxo adorou, o Grêmio contratou. Levou o cara. Um jogo. É. Então essas coisas acontecem, né? É, e o- A oportunidade ela não avisa a hora, né, Roxo? Mas Por isso tu é- tem que estar preparado. Mas, Claro. Olisca, eu quero saber como é que tu lida com uma outra questão, tá? Que para mim ela que é o tempo de maturação do jogador. Sim. O Thiaguinho, por exemplo. Mas joga bola. Mas ele não Não tem- maturou ainda. não maturou ainda. Não maturou E ainda. aí começa a cobrança, tem que botar o Thiaguinho, tem que levar o Thiaguinho. Calma. Mac. Ainda não maturou. O Mac só tá no profissional por pressão de talvez o pai do Neymar hoje, eu não sei, de tu ter que vender, ser a maior venda, mas ele não tem a mínima condição hoje de disputar uma sub-20, quanto mais tu jogar com os profissionais. Pontualmente, Arthur. Pontualmente. Pontualmente. Pontualmente eu acho que ele tem. Isso, pontualmente. Eu acho que ele tem, cara, sabe? Mas assim, realmente, Mas pra a ser a questão da referência. maturação hoje... Qual a idade dele? 17? 17. Mas aí tem a culpa nossa, né, Bolso? Mas tem uns jogadores que maturam culpa antes, nossa aqui, uns ó. maturam depois. Mas, né? ô, Lisca, tem- Isso é normal. Tem Viu, jo- Lisca? O Bitelo. Já estão falando do João bom. Borne com 16 anos. Calma, gente. Calma. É que Mas senão aí- o João Borne não vai nem jogar, vão vender. Vai embora. Ô, Lisca, mas aí tem culpa nossa. O João Bosco tem mais culpa nisso, ele e o Flávio Dalpisol, do que nós aqui, que somos mais neófitos, né? Mas o Guto vai lá assistir o Inter e Sub-17 contra o Flamengo e vê o Raikkonen, vem pra cá pro microfone e começa todo dia. Não, porque tem que botar esse cara, porque esse guri tem que jogar, porque esse Roger não aprova. E aí começa. E O que aconteceu com o cara tá o ouvindo, Ricardo cara. Matias, o É, Roger o cara- botou na pressão.
Mas o Matias estava pronto para entrar naquele time. Botou na pressão. Tá, mas Botou na pressão, mas estava pronto para entrar. Mas então vamos parar com aquele discurso, né? Tem que ter o momento certo. É. O jogador da base não sei o quê. É. Bom, vamos lá, vários exemplos aí. Os últimos. Vamos lá, os últimos. Gabriel Carvalho. Quando é que ele entrou no time do Inter? Tinha 16 anos. Tá, e quando que foi? Foi na troca do Cudê pro Roger, naquele momento que tava difícil pra Ele caramba. estreia contra o Vitória e dá uma O assistência. Alan Patrick Entrou machucado, na do fulano, Alan na Patrick, podre. na meia. Na podre, entrou na podre. Jogou pra caramba. Jogou pra caramba, Jogou bem, puxou o jogou bem. processo, foi bem pra caramba. Vamos pro segundo. Ricardo Matias. Entrou quando? Na Todos se necessidade. machucaram. Na necessidade. Aonde? Os caras Todos se machucaram. machucaram. Aonde, Guto? Contra o Nacional do Uruguai, lá no Montevidéu. Quer mais pedreira que essa? Bah, Jogo Deus o do livre. ano. Deus o livre. Agora eu fiquei... Como é que ele foi? Mas ele já tinha eu fiquei estreado. 6 meses pedindo Como é que ele ele todos foi? os Mas dias. ele- Aí vamos pro outro agora do Grêmio. Vamos pro do Grêmio, O Riquelme. Riquelme entrou e fez o gol. Mas o que aconteceu com o Riquelme um dia antes? Tava com Ele jogando. jogou 90 Jogando, minutos é, um jogando, dia antes, é. no barro. É. No barro. Aí ligaram pra ele de manhã, que deu um problema com os jogadores. Vem, e ele disse, gente, eu tô na minha folga. Vem. Veio, E botou foi. no jogo, fez gol, não sai mais. E olha a diferença do Riquelme. Depois desse jogo, ele baixou pra jogar o Grenal de Júnior. Já era outro jogador. Guto. Mas já não tá mais naquela Não, também. Guto, ele não. tomou conta do jogo, ele tava maior. Não, mas eu digo assim... Personalidade. O Dalpisol, ele tava gigante, Dalpisol. claro. Ele Chegou- tomou conta do jogo. Chegou a hora de você economizar muito mais. Neste sábado, 5 de julho, aproveite as maiores ofertas no Sabadão Macromix. Vem que tem torra, sempre no Macromix. Automatizar seus recebimentos ficou mais fácil. Com agilidade, segurança e zero burocracia, você tem mais controle sobre mensalidades, assinaturas e serviços. E o melhor, quem paga não tem tarifas e recebedores têm isenção nos primeiros 60 dias, mês e ex também são isentos. Tudo isso com a confiança do Banrisul. Contrate agora pelo app ou Office Bank, Pix automático Banrisul. A evolução do débito em conta lá no nosso Banrisul. Sexta é dia de KTO na KTO. Acesse sua conta entre 5 da tarde e meia-noite e se emplacar 2x no jogo da KTO, você ganha 25 rodadas grátis para o final de semana. Se tiver sorte, pode ficar entre os 10 que vão ganhar 500 rodadas grátis. Confira o jogo da KTO em kto.bet.br. Consulte termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Olisca, tem treinar. A gente debate muito aqui. Isso pegou, seus danados. Eu tô em casa, daqui a pouco eu... que praga, velho. Antes de tu perguntar pra pro quem Lissa. escuta vocês, pega essa nada. Toda hora. Pega. Vem, Não, tem não a sei que o figurinha. dia Dani, eu não sei que eu... Tem a figurinha, eu vou mandar a figurinha pro Bosco. Ele te... só um momentinho, Guto Lopes aqui rapidinho, porque o Voltaire Santos, jornalista Voltaire Grande Santos, Voltaire tá nos Santos. escutando. Mandou um abraço aqui pro Lisca, pro João Bosco, diz que é fã dos dois. Nosso prefeito, presidente da FAMURS. FAMURS diz que lá em Palmeiras das Missões era conhecido como arranca-toco, porque o cara passava, a bola passava, mas ele rebentava o jogador. Vou dar Então um abraço pra esses também, dois então, aí. ó. aqui. Lá em Palmeiras? Não é um abraço, é. Não, eu vou o dar um momento abraço aqui Guto pra Lopes. minha velharada lá da Redenção. A gente caminha todos os dias, Caminha toma lá, chimarrão. moço. Coisa Alô, boa. Ricardo. Dá um abraço Bosco nessa também, velharada, só caminha, né? né? Ó, O Corre também. O que a gente está dizendo aqui é que é ele que está com o Gilberto Barrichello agora, né? Sim, a Barrichello é o presidente. que é o diretor lá do GHC. grupo hospitalar É. Conceição lá. Tem treinador que gosta menos de trabalhar com gurizada. Né? Tem. Tem, Eu né? adoro. Eu sou oriundo da Sabe que a base. maioria é na média, a maioria não gosta, porque o jogador mais experiente, ele te dá sustentação. É que o cara só Mas o pensa mais no novo, emprego te, dele. mas o mais novo te dá energia, né? É que o cara pensa no emprego dele. Te dá energia. Isso! E ele não quer arriscar. E vamos lá, hoje os meninos da base estão com cada vez menos espaço, né, pessoal? Sim. Nós estamos com 150 estrangeiros jogando a Série A. Bárbaro. Tu Esse considera um negócio tá absurdo completamente isso? errado. Pô, pelo né? amor de Deus, cara. Onde é que os meninos vão jogar? Por que tu acha que eu tô indo em todo jogo de sub-20, sub-17? Eu vou em todo que é jogo. Eu vejo na TV, porque hoje tá muito bom. Ontem eu vi Bragantino e Flamengo.
E o que mais irrita é que são estrangeiros meia boca. Ô, Ruxa, pelo amor de Deus. Onde é que os meninos vão jogar? estrangeiros Onde é meia que os boca, meninos vão né, jogar? cara? Sabe onde é que eles estão jogando? Na Série B e na Série C. Pega lá no Remo. Tem 2 do Flamengo, tem um do Fluminense, tem um do Atlético Paranaense, tem 2 do Flamengo, um do Fluminense. O Grêmio vai Que começar. fica sobrando lá. Aqui, Cara, né? não vai usar, entende? Não vai. Aqui ainda aí é uma questão também de projeto do clube, né? Aqui nós temos essa tradição, porque o Inter tá mal na base, o Grêmio tá mal na base. Pô, o Inter tá com. Vamos lá. O Vitor Gabriel? O Anthony? O Anthony? É que o Vitor não é da base do Inter. Não, né? mas ele veio pra base. Ele veio Ele pra veio base. pra base. base. Eu também concordo contigo, mas a captação faz parte Exato. também. Né? Quem mais que tá ali? O Matias, o Bruno Gomes. O Bruno. Bruno fez base aqui também. Quem? Uma parte. Bruno Gomes fez parte de Não, base aqui. O Bruno jogou comigo no Vasco. Tudo bem, mas aí ele veio pra base e depois Não. nem chegou a jogar. Não, ele Foi já era titular do Ele Vasco. veio do Foi pro Curitiba, não veio do Curitiba. Curitiba? 22 ele Foi foi pro titular. Curitiba. Ele não veio do Comigo. Curitiba? E que é belo jogador. O Inter mandou pro Curitiba, ele O jogou Bruno antes aqui. Gomes pode ser esse Depois primeiro voltou. volante aí que o Inter não tem pena, que ele vai voltar só em outubro, né? Mas tu viu que ele tá em Mas campo tá já. decidido que ele é lateral direito. Mas ele jogava como primeiro comigo. A concepção Opa! já tá... Não sei se tá decidido, Bosco. Tanto que estão contratando aí mais um. Ele é tão volante. bom que botaram na lateral e ele Mais um jogou. lateral. E ele jogou, né, na lateral. É. né? É, o Bruno Gomes ele O Inter saiu do contra- Vasco em 2019 do Sub-20. E Dalpisol, hoje tem muito negócio, né, Dalpisol? Os meninos Sim. bons, eles saem muito cedo. Ontem eu vi Gabriel uma... Carvalho, esse aí. Mas todos, eles vão... Aí o Ruxa falou da maturação. Eles estão terminando a maturação na Europa. Os caras estão levando os caras para terminar a maturação lá. Não levam prontos, levam Não, pré. semi-pronto pré, agora. é. O Neymar- Antes era pronto. Hã? O Neymar saiu com quantos anos? 11 ele já estava lá visitando. Sim, mas ele saiu de fato com 21. Aqui a gente sai agora com 18. 18, já 16. tá voando. 17, eu acabei Não, de... 18, 18 porque é é muito lei. velho. Sim, Eles já no são caso, contratados é 22 antes antes, mas a dos saída 18. você tá com 18. O Neymar fazia com 21 pra 22, velho. Aí se você bota um jogo no Inter, no Grêmio profissional, já valoriza pra caramba. Tu bota um na seleção, por exemplo, o Andrei entrou. Pô, ele tá chegando... Joga muita bola esse Valorizou daí, tá pra caramba. O Estevão saiu jogando. Ele tá indo pro Chelsea. Ele nunca saiu jogando. Nesse último jogo ele saiu jogando. Tudo tem também uma ideia comercial também. Claro. E eu não tô condenando Não, isso. precisa, é necessário. O futebol hoje é um grande negócio. Então, as transações também, elas estão toda hora acontecendo, né? E pro Hoje os treinador, clubes estão Luiz? endividados e os empresários estão credores dos clubes, cara. E pro De milhões, treinador. de milhões. De milhões, De moço. milhões. Então, mas eu não tô condenando isso também, gente. Eu não tô condenando isso. É uma só me diz realidade. uma coisa aqui, É uma- Luiz. que o treinador tem. Hoje o treinador, Guto, eu vou dizer bem sincero, ele é escutado, mas ele não é o, Mas o é que isso que eu ia te decide. dizer. Ele Tu não é o tem que o decide. Estevão no teu time, tu tá na metade da temporada, tu diz, pô, eu vou conseguir alguma coisa esse ano. E aí Sai. veio o João Bosco e diz, ó, tu não conta mais com o Estevão Mas porque eu vi foi. ontem, Em cima disso Guto, aqui, Guto, eu vi eu uma quero te reportagem perguntar- ontem, sabe, os caras aconselhando ao jogador que for bem numa temporada, principalmente no futebol brasileiro. Ser vendido. Vende. Eu concordo. Eles fizeram eu concordo. uma Acho que avaliação, tem que por exemplo, vender. o cara fez 20 gols novo na Série A de 2018. Na 2019 ele vai fazer 10%. Lisca, Isso é estudo. me E na responde Premier uma coisa, League, Lisca. 15%. Então, valorizou, valoration, que eles chamam alto, É. vende. Então, nós trabalhamos. Se nós formos bem, o jogador sai vendido. Se nós formos mal, o jogador sai também. Então, nós não temos sequência de trabalho. Estevão, aí que Nós vocês não estão temos. falando aí. Me responde, Lisca. Qual vai ser o comportamento emocional dele nesse jogo Palmeiras e Chelsea? Ele tá Ele vendido? já falou, tu não viu? É? Não vi ele Ele falar. deu entrevista. Não, e eu vi ele dizer que tava com a cabeça aqui. Isso, sei lá. que tô com a cabeça na Europa, Tá, que é mas em difícil. campo. Imagina agora. Aí, tu viu o que o Abel falou dele? Pô, tu vê, ele é tão ingênuo que ele falou o que ele pensa. Quer dizer, tu não pode falar o que tu pensa, não, né? No futebol não dá, né? Mas o é a Abel mesma Só coisa. eu falo o que eu penso. Nem a gente aqui pode falar o que a gente pensa. Imagina se tu falasse tudo que tu pensa. É que na verdade ele só Será que- externou o que todo mundo sabe. O comportamento dele será que vai ser igual ao do Neymar contra o Santos contra o Barcelona aquela Mas, vez? diferença de mas time, vamos lá, o Gabriel Carvalho, desde que foi vendido, não jogou mais aqui. Não, jogou, nem não, quis não. mais também. Mas Por ele isso vai que te bota liberaram no ele. lugar, né, Só- cara? não Preservaram jogaria ele, mais. né? Ah, Preservaram. O Inter PP do preservou Grêmio pra fez manter isso o aí negócio. também aquela vez. Não, O cara não quer se machucar. Se ele tivesse jogando Vai perder o bem, contrato da tua vida? O Inter não liberaria se ele estivesse jogando bem. Não, Ele é que o depois- Inter preservou ele pra não perder o negócio. Agora tem algumas situações no Botafogo, os caras estão fugindo, estão jogando. É uma nova realidade também, gente. O Botafogo comprou o Jair dos Santos para revender. Ah, e já vai vender agora. Jogou dois, já tá no... Mas isso aí é padrão SAF, né? Mas o Ruxa, Tá no tá Forest. aí, É. entende? Foi pro Forest, né? Hoje os caras se glorificam pelo valor, não pela conquista. Eu vi um treinador agora num time intermediário dizendo, tem um gênio aqui nesse departamento. Ah, ele não tem resultado esportivo, ele não consegue, mas ele vende.
Ele vende patrimônio do clube, ele vende jogador da base, então ele é considerado um gênio. É uma nova realidade. E o treinador vai ter que se enquadrar nisso, né? O Tu é treinador contratado também que pra não dar esse trabalhar com retorno. isso aí, não, pessoal, tá e que fora. ficar brigando, não vende porque eu preciso do cara. Não, o Tu tá treinador fora. tem que ficar orgulhoso quando vender. Agora nós podíamos ganhar um percentual, né? Ah, é verdade. Sim, o Renato falou isso na época do Grêmio. Pô, eu Tem muita gente Não que fala ganha. o que tu pensa! Não pode falar. Ó, tem um Eu tô craque dizendo no... oficialmente. Tem um craque no mercado aí, hein? Tem um craque no mercado. Encerrou, deixou o seu cargo no Liverpool, Tafarel. Tafarel deixou seu cargo no Liverpool, onde Mudou o estava... comando lá. Só não sugere pro Inter, porque o Inter é campeão de queimar os ídolos. Então, deixa o E no outra Inter coisa, não. aí se E é o queimar Léo, o o preparador Tafarel, de daí goleiro eu do largo, Inter é o porque Léo. meu Pô. ídolo. O Léo é um bom preparador de goleiro, trabalhou comigo, é um cara trabalhador pra caramba. Eu gosto bastante dele. E o antigo não... Eu não sei do Pavan também, cara. Pois o que, é, que eu nunca aconteceu com o mais vi, até Pavan? tem que E ele não tá falar com trabalhando. ele. Pois é, Não. porque o Pavan tem mercado, ele tem um Pô, é currículo muito bom, bom, né? é bom profissional, mas eu acho que é a opção dele da opção. Ele é até meu vizinho aqui na Zona Sul, mas eu não vi mais ele, cara. Não vi mais. O Dadá tá no Ferroviária. Tá na Ferroviária, Ferroviária. isso. Com o Jorge Macedo Tá, lá. isso. Trabalho de SAF, né? Com o filho Isso. do Juliano Bertolucci, Isso. que é um O empresário hoje. Marquinhos tá na seleção, né? O Marquinhos tá na seleção, junto com o Marquinhos, Tato. goleiro do Novo Hamburgo. Velho, mano. boa pra caramba. Daquela turma do IPA, tá o Dadá na Ferroviária, o Cebola no... Não, o Cebola tá no mal, né? O Palmeiras, Cebola tá mal. O Pavan tava no Inter até agora. Eu Quanto tempo? tava ali também. Tu era daquela turma ali também, né? Sou dali também. É daquela essa turma aí, É, então... eu tava saindo da faculdade, eles estavam entrando. Então, Da- é da- toda galera. aquela turma ali que Do IPA tem deu uma no galera. futebol, né? É, não, Deu? do IPA tem uma Aham. galera. Por que Começou tem- com o Filipão, né? Filipão é é, verdade, formado é no verdade, IPA, no né? IPA. Quando era O obrigado... Dorinho, o Lumumba, o Filipão. Tudo formado, tudo né? da O mesma Roger turma. não é no IPA também? O Roger na Sojipa. Sojipa. Que é os meninos agora que o Chiquinho tá fazendo, que Eu o sabia- eu sabia o que tinha Diego e IPA, o Diogo né? estão fazendo. Né? Isso eu acho muito legal dos meninos que foram jogadores. Eles têm convênio com os clubes agora. né? É por isso também, né? E estão dando um desconto do caramba, apareceu pra mim. Mas os guris estão É indo que a buscar Sojipa- conhecimento, né? é que a Sojipa Porque o vendeu ex-jogador, a ele é bom, universidade. mas ele não é professor. O ex-jogador, ele não é professor. Ele tem conhecimento pra caramba, ele tem experiência, mas pra tu dar aula, pra tu trabalhar com criança... Didática, psicometricidade, fisiologia, cinesiologia, né? Tem um monte de coisa. Por Psicologia exemplo, psicologia, também, do vai. esporte, tem muita coisa que é importante. Agora não precisa mais, né, Dalpisol? Tu não precisa mais. Aliás, não precisa nem mais de educação física na escola. Sim. Que é um Que é o absurdo. erro, que é o erro. É um absurdo, né, Bolsa? que é o Nossas gerações já não tem mais vocabulário motor. Né? Hoje os caras não tem mais. A gente subia a nave, descia, polícia ladrão, corre, futebol, blá, 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 taco, Peão. Tudo. Hoje em dia não tem mais, cara. Aí tu chega, pega um guri de 12, 13 anos, ele não sabe dar uma cambalhota. Que é o guri de apartamento que nós chamamos. Ele não tem noção os de hobbies da espaço, vida, hobbies da tempo, vida. bola, ele não subiu árvore, ele não caiu. Não tem mais. Não tirou a tampa do dedão. Não tirou. O Lisca já jogou bola nos Estados Unidos? O Kobe jogou, né? Kobe jogou. Até o Kobe, né? Muito prazer. Não, eu sei quem tu é, mas de nome tem o outro também, que é o que fala mais gauchesco. O Bernardo Ah, o Botelho. Bernardo. Esse Bernardo. foi efetivado. Bem Esse bizarro. e tu não ainda. Eu Então sou- a minha eu campanha tô aqui, estudando, É que Marjana... o bebê se formou agora, né? O bebê gigante se tu formou tá estudando agora. ainda? Tô no quarto semestre. Mas tu tá estudando, porque tem muita gente na área de vocês também que... Né? Não, eu estudo muito. Tá Mas pode fazer uma apelo aí, pode fazer uma de apelo pra enrolar Marjana aí. alguém. O Tu Rodrigo... tá fazer uma- estudando muito na noite, que eu tô Pode- sabendo, Onde né? tu tá estudando? Olha Qual é aqui, a ó. faculdade? Na PUC? Na Na PUC? Famecos. Na Famex? Opa. O Casa professor, boa, hein? professor Rodrigo Marona disse que ele também é do IPA. E ele Maroni? Marona, e ele trabalhou lá com o irmão do Lisca, lá na base do Inter. Ele mandou até a foto aqui, tem o Alisson e o Sacha. Ó. O Jorgeão foi treinador do Alisson e do Sacha. É. E o Sacha até hoje manda camisa pra ele. Hoje o motorista do aplicativo disse o seguinte: pá, o Roger é uma referência. Eu fui coleguinha do Roger de aula. E o Roger ia com a camisetinha do Inter. Viu? Dizia assim, disse o motorista. Mas eu acho que aplicativo. essa questão do Roger foi a melhor coisa que aconteceu pro futebol gaúcho, sabe? Cara? É. Porque deu, né? Nós somos profissional, meu amigo. Claro, O exatamente, Roger vai dar vida no Inter e vai dar vida Claro, no Grêmio. isso. Como o Celso deu, como o Claudião deu, como o Otacílio deu, como o Lisca deu. Claudião dizia, o eu leite joguei das no Grêmio, crianças. cara. Eu joguei na escolinha do Grêmio, naquele campinho, lá atrás do suplementar, perto do posto. Aquilo foi em 83.
Pô, era sensacional o campeonato interno do Grêmio, cara. Eram as empresas que patrocinavam. O meu time era o Zafari. Tinha o campinho de areia. E o de ali. areia já era o grupo B. Era o grupo A lá atrás, o grupo B, e aí depois tu entrava para as categorias de base, né? Não, e na Eu base- moro em cima do cristal ali do Grêmio. Aquilo ali é um ouro, gente. E na base não ganhava nada, né? Até mesmo o cara que chegava juniores, que chamavam, não tinha. Era uma ajuda de custo. Ah, não, eles sofriam, né, Del Pisol? Sofria. Ah, o Del Pisol. Eu peguei, fim dos anos 80, início dos anos 90. Sabe como é que era apelidada a concentração do Inter? Na do Inter eu não sei. Trevas. A do Ah, Grêmio é? é a Bárbaro, caverna. né? A do Grêmio era o Caverna. Carandiru. Isso. Caverna. Caverna. E a do Inter era as Trevas. Ô, Del Pisol, era difícil. Os caras acham que é fácil ser jogador de futebol. Vai pagar o preço que eles pagaram. O Delay fala, ele morou. Ô, pergunta 8 pro anos. André, pro Caico, pro Argel. Pergunta pro Pato. Como é que foi ele morar dos 11 ele anos? conta, Ele ele conta. chegou com 11 anos no Beira-Rio. É uma loucura. Ficou isso. sozinho. E concentra de gurizada, gente. É meio terra de Perde ninguém. infância, perde adolescência. Eu vi muita coisa naquele Beira-Rio. O Beira-Rio era aberto, né, Dalpisol? Por isso que a gente nunca pode... Ah, encostava muita gente de mal. Sim, que não ia. Que não levar era nada de legal bom. pros meninos. Aham. Entende? Mas, como tu falou, eles não tinham. Não. Eles não tinham ajuda. Né? Quando nós chegamos na base do Inter ali, era calça de brim cortada pra bermuda e havaiana, meu amigo. Calça topeca ainda. E havaiana, chega lá hoje. Ah, Eu não não, estou hoje é outra condenando os história. meninos, isso aí é uma evolução. Eu acho que está certo, os clubes têm que evoluir, têm que dar condições para os meninos. Agora, antigamente, esses caras comeram pão que o diabo amassou. Sim. Com certeza. Não, a diferença é. Só que, né, pagaram um preço para. E hoje muitos usufruem disso, né, cara? Bora falar do maior campeonato de apostas do Brasil? Vamos lá. A Liga do Milhão da KTO está rolando e você pode provar para todo mundo que é o melhor palpiteiro do país. Na KTO, toda aposta esportiva a partir de R$5 que você vence soma pontos no ranking da Liga. E quanto maior a odd, maior a sua pontuação. Os 10 primeiros do ranking de cada mês garantem uma vaga para competir pelo grande prêmio valendo R$1 milhão. Você não pode ficar de fora dessa, né? Acesse kto.bet.br e venha para a Liga do Milhão. Consulte termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Chegou o Bibis Stick Esticadinho Sticks, a combinação perfeita do wafer crocante, recheado e coberto com autêntico chocolate da nossa Noig Bauer. Quer chocolate de verdade, de qualidade? Você vai pensar sempre nos produtos da Noig Bauer. Tradição, credibilidade, o melhor sabor. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul e exportado para mais de 40 países. Encontre as delícias Alibem nos melhores supermercados e aproveite Alibem bem juntinho de você. Não, Cês- eu Oi, só queria fazer claro. um... Vai lá, Bosco. Quem vai cantar aqui tu sou tem eu preferência. hoje, viu, Não, Bosco? Canta também, Guto? Ah, eu dou um Não, jeito. Não, Ruxo. Vai lá, Bosco, Mas fala aí, o Ruxo fala aí. canta ou não? Eu canto tanto. Ruxo só toca, Ruxo. Não, de vez em Vai no quando- vocal, Ele tá? toca bastante. Ele engana. Eu nunca vi, eu vou ter que ir lá olhar todos. Me diz uma coisa, tu que treinou o Santos. É verdade que no vestiário do Santos tem um armário fechado do do Pelé Pelé, que tem. ninguém toca ali? É verdade. Conta pra nós, né? Verdade, eu tenho Legal. foto lá do lado. Sério? Tem. Pô, tu chegar na Vila Belmiro é uma loucura, cara. E eu dei treino dentro da Vila. Eu introduzi isso no Santos, que o Santos não treinava na Vila. Ele treina fora no... Ele treina no CT, porque o CT é 200 metros, é pertinho, né? pertinho. Aí eu digo, ô, Rueda, vamos treinar onde a gente joga. Ah, mas nunca ninguém... Não, vamos treinar uma vez por semana. Aí assistia o treino Clodoaldo, o Edu. O Clodoaldo e o Edu vieram me perguntar se eles podiam assistir o treino. Eu disse, que tu acha? Eu digo, não! Pode apitar o treino. Vocês querem uma pita aqui? Não, quer No ajudar, Guarani, ia dar uma nos dica. auxiliares, era o Renato Pemurcho. E o jogou muito. Jogava muito. E o capitão, do famoso time Claro. do Guarani. Conta direito. Careca e Bozotti. Exato, né? Contaram a história toda daquele que o o Lauro. Lauro Quadros disse, E motivou eles Motivou, mesmo. O claro. quê? Diz que quem fez todo o rolo não foi o Carlos Alberto Silva, que era o treinador, era o Zé Carlos, o volante. Ele mandava no time. Eles me disseram. batia um As monte. reuniões eram na casa do Zé Carlos. Que era em Foi cima do volante brinco. Cruzeiro. Volante do Cruzeiro e depois do Guarani. E aí o Renato Pemurcho e eles falaram assim pra mim, Lisca, pede pra nós carregar a goleira, pede. Eu digo,
Mas como, cara? Eu vi vocês jogando, cara. Aquele time, eu não tenho coragem. Ele, não, mas não... Cara, e o Renato também. Que jogador, hein? Que jogador, poxa. Que jogador. Perdeu a esposa, tava num momento difícil pra caramba. Mas é um cara sensacional. Ele jogou O Guarani São Paulo tinha que ter depois, melhores jogou? resultados, é um clube grande. uma o pena. Guarani. Ô, Dalpisol, tu entra no Que túnel do pena. Guarani. Ó, eu dava treino só dentro do brinco. Tem que ver o orgulho que era, O cara. Beto Zini existe ainda? Falei com o Betozinho no telefone, é? mas ele não manda, ele não é mais. Só que ele liga pro treinador. Aí ele disse assim, bem-vindo, tal, não sei o que. Aí eu disse, conversou comigo, me ofereceu pra morar num flat que ele tem lá e tal. Aí ele disse, tá, mas sabe de uma coisa? Tu acha que tu é o treinador do time? Aí eu falei, sim, seu Beto. Não, tu é mais um dos meus auxiliares. Os outros tudo foram meu auxiliar aqui. Aí eu falei... Sabe o que o Beto Zini fazia, João Bosco Vaz? Ele botava uma escuta no vestiário do Não, visitante. disse que era uma loucura, velho. Porque daí ele, sabe, e depois passava pro treinador a palestra do adversário. loucura essa. Tinha escuta no vestiário Ô, Dalpisol, aí eu fui dar o treino no brinco. Aí entra no túnel, aí tem as fotos dos jogadores no túnel que tu vai indo. Meu amigo. É Djalminha, é Neto, Luizão. João Paulo, Esse Luizão. jogava. O João Paulo estava lá toda hora. O João também. Paulo dava um esquerda, drible em cima do Careca. time. Careca, né? Pô, cara, Ricardo Rocha passou. Meu, a foto é só jogador, cara. É só jogador. Tite jogou lá, Amoroso. né? O Wagner Bacharel. O Tite jogou lá. Wagner. Cara, é impressionante. O Tite jogou lá. Tite jogou nesse time. É, O Tite era do time de... Jogava nada. Mas E era- outro que era desse time também era o PC. O treinador. O que saiu do Inter e agora hoje foi anunciado no Curitiba. Ah, que legal. Ah, o PC que é O bom. PC vai Nossa, treinar cara. o Sub-20 do Curitiba. Pô, que legal. Foi anunciado. E o PC era reserva desse time também. Do Guarani de 78. Uá. Que eu fui ver um jogo no Beira-Rio e o Guarani tocou 3 no Inter. Não, era um timaço. 3. É, O capitão Careca, Zenon, bom. O Zenon fez o gol que ele deu passe pra ele Zenon, mesmo. Zenon Ele jogava deu passe lá. pra ele. O O Zenon Zenon tá é lá. de Santa Catarina ou é de lá? Mora lá? Eu acho que ele é catarinense. O Zenon, quando nós falamos pro Abílio, que Baita o Abílio 10, tinha hein? mandado o Zenon embora, o Abílio enlouqueceu, rapaz. Aí o Edinho ainda achou uma revista que falava isso. Aí nós demos pro Abílio. Ele rasgou toda a revista da episódio. Não, isso aqui é mentira. Como era o Edinho, Abílio com a ele tá Brasília? treinando né? ainda? Quem? O Edinho, que tava no Japão, que foi... Ele tava, sabe onde é que ele tava? Que treinou o Caíco, né? Sabe onde é que eu enfrentei o Edinho? É. Ele tava no Santos do Amapá. Bárbara. Pai, outro cara muito E eu fui com a América na primeira fase da Copa do Brasil lá. E ele sabe no Amapá tem sabe como é que é o nome do estádio no Amapá? É o Zerão. Zero. Sabe por quê? É. Porque o meio de campo dele é bem na linha do Equador. Então Olha aí, cara. então um campo é de um lado, o meio campo é de um lado e o outro meio campo é do outro. Pô, ninguém Pô, que fez uma legal. matéria disso. Nunca Tem vi. matéria. Tem? Tem matéria. E o vento vou também, procurar no no primeiro YouTube. tempo não tem vento, no segundo tem. E aí, eles usam isso pra caramba. Quando tu fala em ex-jogadores, aí a especialidade na mesa é do Bosco, né? O Bosco trazia... Ah, Quando é que não. vamos ter as Encontro festas do de novo, esporte. velho? Rapaz, é que Ah. hoje tá muito difícil. Mas ninguém, não encareceu tem muito. nenhuma empresa, ninguém, É moço. difícil. Difícil, E é- cara. Aquilo ali era lindo, E é que cara. todos aqueles muito caras show. vêm. Todos vêm. Mas aí eu quero trazer a esposa. Vem, traz. Ah, eu quero trazer o empresário. Ah, não, aí também É um Aí o custo boleiro. alto, né? Ah, mas aí ele deixar trazer. Aí vinha o boleiro. Não, eu vou. Vou levar o fulano. Mas tu homenageou muita gente, Daqui, cara. daqui Nossa. uma semana ele vinha pra mim e disse: Não, vou levar a minha namorada. Mas o nome dela pra passagem. Ah, o sobrenome não sei, tem que perguntar. Mas Passei muita eu coisa. tive jogador que eu morei no mesmo prédio que ele, que tinha uma que morava em cima e outra embaixo. E as Eu minha- tive. E as minhas lives são só com os ex-atletas. E eu não quero saber do D'Alessandro, que é ex-atleta, esses caras que Isso estão tudo aí. Isso aí não tem preço. E eu mano. busco os caras que estão desaparecidos. Cara, isso tu não sabe o bem Os que tu caras- sabe o bem que tu claro. faz, mas isso aí não tem preço. Ó, o recado tá nos ouvindo Vinícius Sinotti, grande Sinotti. Grande. Abraços ao Lisca, Ô, Vinícius. que dá de relho, me representa. Esse futebolês é chato. O futebol não começa, enfim, como é que é? O futebol Trazer o Argel aqui, não o Argel, começou com o Messi. O Argel é uma O figura. Argel teve aqui uma vez. Ah, ele teve aqui. O Argel gostava de dar uma. A bicicleta. As grandes, a Sinote. Eu bicicleta. falo pra ele até hoje. Tem- E ele ia pra linha de fundo, apertava. Ele e o outro que gostava era o Célio Lino. Lembra? Célio O Célio Lino Lino. me levava pra bandeirinha e eu me lembro da torcida gritando: bicicleta, Célio Lino, bicicleta! E ele dava. Lá na defesa, cara. Tá louco. Célio Leno. Impressionante. O Argel, como é que ele disse? Zagueiro não tem que começar jogo, tem que terminar. Perfeito. Não tem como. Perfeito.
O Santos tinha aquela do Bargel e Claudio Miro. O Claudio Aí Miro foi meu o auxiliar. Leão- Foi meu auxiliar. Aí Meu o Deus. Leão me contou que tinha que chamar os dois. Pelo amor de Deus. Vocês arrepiam todo mundo. Pare de Pare dar. de dar. Imagina Pare esses de dois, dar cara. porrada Mas nos caras. o Rafael Sobis me disse numa entrevista, eu perguntei, Sobis, com essa característica, velocidade, qual foi o jogo que tu mais apanhou? E ele disse assim, só o jogo que eu mais apanhei foi num Grenal do Claudio Miro. O árbitro não Esse sabia via, dar. ele Ah, me verdade. pegava Ele pelos sabia. cabelos no escanteio e me puxava o cabelo. Magrinha, fogo. Magrinha. Não, e tem um Grenal Ele era que meu tem, vizinho. tem um Ele lance... teve ontem Três lá no São Figueiras. José, porque o Orlando, que é o treinador do Sub-20 do Corinthians, era o do Sub-20 do Santos. E o Claudio Miro era auxiliar do Sub-20 do Santos. Quando eu cheguei no Santos, o Santos mandou embora toda a comissão permanente. E todo mundo bota na minha conta, até hoje. Como se eu tivesse... Como é que eu vou E a chegar no Marcelo Santos e vou dizer... era- Vai, não conhecia... Vai, Não. Aí o que E eu o fiz? Marcelo lá, não tinha? Puxei o Que foi treinador? Marcelo Fernandes. Foi embora também. Foi embora, agora treina no Guarani. sim. O Marcelo achou que era eu. Eu falei, Marcelo, E pelo onde é que tá amor o de Claudio Miro? O Claudio Miro eu acho que tá em casa, mas aí eu puxei ele para ser meu auxiliar no profissional do Santos. E foi muito bom comigo, muito bem comigo. Ah, ele tem história no Santos também. Tem história. Foi O campeão Márcio ali, continua acho que- Era o contigo. Argel O Márcio é meu auxiliar Vai, fixo. gente, Não, o Márcio é quem? meu auxiliar. O Márcio Ran. Ah, o Márcio. não. Márcio Ran. KTO.bet.br Tem um gol na história. o Márcio Ran. Mas batia que era uma barbaridade. Não, batia. Ele disse que não. Ele Tá disse- louco, batia que era uma barbaridade. Filho do Rogério Zimmermann, né, cara? Pô, pra... KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Tem diversão, tem PIBs, tem produtos da nossa Noig Power. Ali bem juntinho de você. Eu disse ali bem. Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Tem recado aqui também. Sábado Macro Mix, vem que tem torra no Macro Mix. Agradecendo aí imensamente esse bate-papo, como foi bom programa. Eu encontrei, na hora que saí pegar café, o Kobe disse, pá, que bom que tá o programa. Tu me releva ali no início, era mais brincadeira também. Capaz, Não, pelo capaz, amor de capaz, Deus, senão tu capaz. vai ficar aqui me descascando. Só não diga no programa amanhã de manhã. Ah, é? Eu vou ligar, hein? Capaz. Eu ligo cedo, pô, eu ligo cedo. O Ayrton Rusch é o pai que diz, não brigue com a imprensa porque eles têm um microfone O Ayrton inteiro. o pai do Rocha, eu fiz um programa um dia desse, que é uma figura também. Vai, É. cara, Como o su- seu Minelli dizia, pô, seu Minelli, seu Minelli, salário alto. Salário alto, 20% é pra aguentar vocês. Eu falo, o da pessoa é um que mete pau nos treinadores aí, Toda do salário. hora. Eu era mais tem que mala. ganhar Eu tô muito. virando um Ô, da anjo. pessoa, quando perde, quem é que perde? É o treinador. Pior E que o quando Dal- ganha? É o Pior que o Dal tá É bem todo defensor mundo, dos velho. técnicos. Aí é né? todo mundo. Que trabalho da psicóloga, do... Apesar daquele O Thiago Silva foi lá e mudou o jogo. O Thiago Silva. Mas tu viu a entrevista do Thiago Silva depois do jogo? Claro, Ele claro. explicou toda a tática. Ô, Lisca, aquele jogo lá que o Grêmio tomou 6, que eu perguntei pro Evaristo Bosco, a sua situação é Goiás? insustentável. A situação é insustentável no Grêmio, e o velhinho respondeu no microfone assim, não, é contigo, eu não te aguento Ele queria mais." te pegar, né? É. Ah, Vou te dar uma lenha. vocês de vez em quando nos tiram. Mas o Dal É. tá bem defensor dos técnicos ultimamente. Eu tenho uma... Não, acho que a imprensa gaúcha não tá amadurecendo. Eles cara. só Ainda gostam bem, do ainda Cudê. bem. O seu Evaristo, bem. o seu Mas ninguém Evaristo, gosta do Cudê. Não, Quem gosta do Cudê? Eu tenho bom os treinador áudios também, dele bom elogiando o treinador Cudê aqui. Uma O hora eu senhor vou Evaristo, ligar, eu eu sou pra disse- Eu ele. também gosto. Ei, Lisca, o seu Evaristo diz o seguinte, ô Bosco, o que é, seu Evaristo? Bosco. Esses empresários, Bosco, era a fita na época, me mandam aqui as fitas para contratar os jogadores. Engraçado, Bosco. Eles não erram gol, só tem gol. Depois o DVD. Eles não- os caras 30 tão aí, ó. segundos falando sobre o Evaristo. Claro. Eu vi uma entrevista do Paulo Nunes, ponteiro, né? Que ele brigou com o Evaristo no Flamengo. E aí, quando o Evaristo veio treinar o Grêmio, o Paulo Nunes era o cara do Grêmio. Aí diz que ele chegou no vestiário e falou assim: ó, eu sei que você tá mandando aqui no Grêmio, mas comigo vai ser diferente, não sei o que, papapá. Já chegou assim no Já vestiário. dentro dele. Já deu no meio. Aí diz que tinha um jogo que o Paulo Nunes estava no banco, por isso que ele conta essa história. Aí, rolando o jogo, ele olhou pro banco e falou assim, pá, mas esse Carlos Miguel não joga nada, né?
E aí todo mundo começou a rir no banco, e disse que o Evaristo olhou pro banco. E vocês que são banco dele? Então, são piores! Sabe, história do a Evaristo. do Luxemburgo chegou no Fazendão, ele tava treinando o Bahia, aí o Luxemburgo tinha ganhado o jogo do Vitor, sei lá, aí desceram pra treinar, aí eu disse, Evaristo, não sei o quê. Ah, tá grandão, Luxa, ganhou? Eu quero ver ganhar com esses meus aqui. Os caras treinando. Renato falou isso do Real Madrid. Né? O seu Evaristo é até histórica. E aquele deu a escalação no ar, sabe essa? Não. O repórter chegou, Evaristo, tamo aqui na Fonte Nova, tamo no ar, me dá a escalção no ar aqui. Ele deu pulando. Pretzel! No ar, no Ele dava Pulando, soltando. dois, pulando. Aí olha o Pretzel com aquela cara de brabo assim, Vai, o né? Pretzel era fogo, né, cara? Continua, bravo. Valeu, Continua. Lisca. Valeu, Valeu, Bosco. abraço. Pô, nota 10. Ó, Obrigado show de mesmo. bola. Vem aí o Nicolas Córdova. Sempre a gente fecha com uma saudação especial. Eu gostaria de mandar um beijo especial pra namoradinha da Grenal.